Olá, bem-vindos à terceira parte do livro Sangue e Mel, de Shelby Maurin. Se você está gostando dessa leitura, não se esqueça de se inscrever no canal Som dos Livros, o canal de audiobooks predileto para quem ama livros. Ative o sininho para não perder os vídeos dessa semana. Um passo à frente. Reid. A faca era pesada em minha palma, sólida, a lâmina equilibrada e afiada. A comprara de um dos melhores ferreiros em Cesarine, o mesmo que mais tarde se mancomunara com 2 criminosos para matar minha esposa. Porco azul, cuspira depois de tê-lo entregado às autoridades. Em todos os nossos anos de transações, jamais desconfiara que me desprezava, da mesma forma como os fazendeiros em São Luar. Tudo por conta do meu uniforme. Não era verdade. Era tudo por conta de mim, minhas crenças. Estrelas douradas ocupavam a maior parte da tábua giratória. Algemas de couro pendiam de 4 pontos estratégicos da madeira circular. 2 para as mãos do assistente e 2 para os pés. O topo da roda tinha uma mancha que lembrava suspeitosamente sangue. Com um movimento de pulso pouco entusiasmado, atirei a faca, que se fincou bem no centro. Devereux explodiu em aplausos. Bem, isso foi muito extraordinário, Monsenhor Diggory. Realmente, Louise não estava mentindo quando falou tão bem da sua proeza com as armas. Abanou-se por um momento. Ah, a plateia vai exaltar sua apresentação. A adaga do perigo. Devemos chamá-lo. Não. Punhal da discórdia. Fitei-o alarmado. Não acho que... tem razão, claro. Ainda não encontramos a denominação perfeita. Mas não tema. Juntos iremos. Suas mãos se levantaram para os céus de repente, os dedos abertos como se enquadrasse um retrato. 3 dedos vermelhos? São 3 dedos que usa para essa arte, não é? Mais do que isso seria desconfortável. Deitado atrás de nós de um lençol de lantejoulas, Bill riu. Os restos do seu almoço estavam espalhados pelo chão ao lado dele. Posso sugerir Le Petit Jesus como alternativa? Parem com isso. Inspirei fundo pelo nariz. Calor subira pelo meu pescoço. E até para mim, as palavras soaram cansadas. Tinha planejado usar o intervalo na viagem para treinar. Um grave lapso de julgamento. Não preciso de um nome artístico. Meu garoto, meu estimado garoto. Devereux agarrava o peito como se tivesse insultado sua mãe. E como mais o chamaríamos? Não podemos simplesmente anunciá-lo como o rei de Diggory. Abanou a mão como se quisesse afastar meus protestos. As Couronnes, meu querido, pense nas Couronnes. Precisa de um nome e de uma identidade para arrebatar a audiência e carregá-la para dentro das suas fantas. Sua mão parou no meio do movimento e os olhos se iluminaram com empolgação. A Morte Vermelha, anunciou com jubilo. Meu pulso vacilou. É isso! O óbvio nome vencedor. A opção óbvia. Venham todos testemunhar o horrível, o horrendo, o homenzarrão Morte Vermelha. Bill dobrou-se de tanto gargalhar. Por pouco não atirei uma faca nele. Prefiro o Raul. Besteira! Já expressei nitidamente quais são os meus sentimentos em relação ao nome Raul. Devereux deixou as mãos caírem. A pena em seu chapéu balançava em agitação. Não tema, tenho toda a confiança de que vai se acostumar com um honorífico e até gostar. Mas talvez um descanso seja bem-vindo nesse meio tempo. Poderíamos procurar as fantasias adequadas para a grande estreia dos 2. Bill tratou de levantar o tronco depressa, apoiando nos cotovelos. Já falei que não vou subir ao palco. Todos da companhia devem vestir trajes apropriados, Vossa Alteza, mesmo aqueles que coletam os ingressos e as gorjetas da plateia. Tenho certeza de que entende. Bill caiu para trás com um grunhido. É esse o espírito. Da manga, Devereux tirou uma fita métrica. Agora preciso apenas tirar algumas medidas. Uma quantidade boba, sim, e pronto. Me permite? Gesticulou para o meu braço. Quando concordei com a cabeça, invadiu meu espaço, me sufocando com o cheiro de vinho. Explicava muita coisa. Pelo restante da nossa jornada, tagarelou desenrolando a fita. Posso sugerir que viaje com os gêmeos na carreta âmbar? Seu irmão, porém, deverá ficar bem mais instalado na carreta escarlate com Zena e Serafine. Embora eu mesmo durma pouco, farei companhia a ele. Riu de uma piada que não fez em voz alta. Ouvi falar que Zena e Serafine roncam que nem porcas. Com certeza ficaria mais bem instalado na carroça com Zena e Serafine. Pude ouvir o sorriso maroto na voz de Bill. Que perceptivo você é, Claude. Urrou com uma risada. Ah, não, meu garoto. Se é romance que procura, temo que ficará desapontadíssimo. As almas de Zena e Serafine estão entrelaçadas uma na outra. É cósmico.
Deixe que lhe diga. A expressão de Bill perdeu toda a empolgação e desviou o rosto, resmungando algo sobre azar de merda. Por que tais arranjos? Indaguei com suspeita. Depois de me despedir de Lu, passar o restante da noite viajando na frente com Claude. Ele tentara passar o tempo fazendo conversa fiada. Quando não a sustentei, começara a cantar, e me arrependi do erro crasso, por horas. É uma pessoa avessa a muitas coisas, não é, Monsenhor Diggory? Um tanto espinhoso. Olhou para mim com uma expressão curiosa antes de se abaixar para medir o comprimento da calça. Não é nada nefasto, lhe garanto. Simplesmente penso que seria sábio da sua parte considerar fazer amizades com os nossos estimados Toulouse e Thierry. Mais uma vez, por quê? Pode ser que tenham mais em comum do que pensa. Olhei por cima do ombro para Bill, franzi o senho para Devereux. Nada crítico da sua parte. O diretor soltou um suspiro e voltou a se empertigar, espalmando a lama da calça de veludo cotelê violeta. Se me permitem ser franco, monsieur, virou-se para mim. Não tem muito tempo, passou por um evento bastante traumático e está precisando desesperadamente de companhia platônica. Seu patriarca não está mais aqui. Sua irmandade o abandonou. Seu desprezo por si mesmo abriu um abismo físico e emocional entre você e a sua esposa. Mais importante até, abriu um dentro de você. Raiva afiada e quente pulsou por mim diante da reprimenda inesperada. O senhor sequer me conhece. Talvez não, mas sei que você tampouco se conhece. Sei que não pode conhecer outros sem se conhecer primeiro. Estalou os dedos diante do meu nariz. Sei que precisa acordar, meu jovem, a menos que queira deixar esse mundo sem encontrar aquilo que realmente busca. Olhei feio para o homem, um início de vergonha ruborizando meu pescoço, minhas orelhas. Que seria o quê? Conexão, respondeu sem firulas, enrolando a fita métrica em um rolinho apertado. É o que todos buscamos. Aceite-se, aceite os outros e pode ser que encontre. Agora, girou os calcanhares sorrindo, alegre por cima do ombro. Sugiro que coma seu almoço. Logo seguiremos para Domaine Les Roses, onde vai deslumbrar a multidão com seu talento com as facas. Vamos, vamos! Afastou-se, assobiando uma melodia alegre. Bill bufou no silêncio que se seguiu. Eu gosto dele. É um louco. As melhores pessoas são. Suas palavras evocaram outras, mais afiadas. Palavras que mordiam e se debatiam dentro da minha mente, querendo sangue. Claude é uma espécie de colecionador, dissera Zena. Só aceita os melhores e mais brilhantes talentos em sua trupe, os raros e os inusitados, os excepcionais. Minha desconfiança só aumentou. Sua aparência curiosa, o sorriso sugestivo. Era possível que soubesse do meu segredo? Saberia o que fiz em Modranite? Não era possível. E ainda assim, Morgane sabia. Não era idiota o suficiente para pensar que teria guardado a informação para si. Quando melhor lhe conviesse, a revelaria, e eu queimaria, e talvez o merecesse. Tirara vidas, tinha brincado de ser Deus. Não. Afastei os pensamentos enlouquecedores, respirando fundo, colocando minha mente de volta no eixo, de volta em silêncio. Foi apenas questão de segundos até outro questionamento indesejado se inusitar. Se Devereux de fato sabia, poderia isso significar... Os gêmeos também seriam bruxos? Pode ser que tenham mais em comum do que pensa. Bufando, desembainhei outra faca. Em todos os meus anos em contato com magia, em todos os anos de Lu em contato com magia, jamais ouvíramos falar em outro bruxo. Dar de cara com mais dois tão rapidamente depois de Modranite era uma improbabilidade. Não, era pior do que improvável. Absurdo. Claude é uma espécie de colecionador. Fechando os olhos, me concentrei em esvaziar a mente de todos os pensamentos. Especulações assim não levariam a lugar algum. Tinha um propósito agora. Proteger Lu, proteger meus irmãos e irmãs desconhecidos. Não poderia conhecê-los se estivessem mortos. Inspirei pelo nariz, expirei pela boca. Voltei para dentro da minha fortaleza. Saboreei a escuridão das minhas pálpebras. Não importava se os gêmeos eram bruxos. Não importava se Devereux sabia que eu era. Porque não era bruxo se não praticasse. Não era bruxo. Ignorante da minha convicção, ouro cintilou na escuridão. E lá, primeiros suaves, tão suaves que quase não as notei. Vozes começaram a murmurar. Busque-nos, busque-nos, busque-nos. Meus olhos se abriram depressa. Quando Bill pigarreou atrás de mim, pulei sobressaltado, quase deixando cair a adaga. Não está seriamente pensando em amarrar a sua mãe naquela roda, está? Indagou. Pode acabar decapitando a sua velha. Em resposta, atirei a faca. Pela lâmina, na direção do centro da tábua.
Foi se cravar ao lado da primeira. Agora você está se exibindo. Levantou-se do lençol, vindo parar ao meu lado para me ver melhor. Para minha surpresa, tirou uma faca da minha bandoleira, estudando-a em sua mão. Depois disparou. Quicou contra a madeira como um peixe morto antes de cair até o chão. Um momento de silêncio se passou. Parece... Bill alinhou o casaco com tanta dignidade quanto conseguiu reunir. Que sou um bosta nisso. Soltei uma gargalhada involuntariamente e um nó em meu peito se afrouxou. Existia alguma dúvida? Um sorriso depreciativo abriu-se no rosto dele, e Bill empurrou meu ombro sem muito entusiasmo. Embora fosse alto, era vários centímetros mais baixo do que eu. Quando é o seu aniversário? Indaguei de repente. Arqueou uma sobrancelha escura tão diferente da minha. Dia 9 de agosto. Tenho 21 anos. Por quê? Por nada. Sou mais velho que você, se é isso que está se perguntando. Não era, e não é. Ora, vamos, irmãozinho. Já disse quando é o meu aniversário. É justo que agora seja a sua vez. Quando não respondi, seu sorriso se alargou. Seu silêncio o condena. É mesmo mais novo, não é? Tirando sua mão do meu ombro, andei rápido até a carreta âmbar. Meu pescoço ardia. Macas dominavam as paredes lá dentro, fixas acima e abaixo das prateleiras como se fossem peças de um quebra-cabeça. Travesseiros abundavam. Embora gastos, seda e veludo e cetim recombriam todas. Baús tinham sido empurrados para os cantos, junto com uma arara amassada cheia de fantasias penduradas, e um manequim apenas parcialmente vestido. Meu peito ficou apertado. O lugar lembrava tanto o sótão de Soleil et Lune. Tirando o incenso, olíbano e mirra queimavam dentro de um pequeno pote de porcelana. A fumaça escapava por um buraco no topo. Atirei o recipiente inteiro na neve lá fora. Vamos com calma. Bill desviou do projeto, me seguindo para dentro. A resina lhe fez alguma ofensa pessoal? Mais uma vez, não respondi. Não precisava saber que me fazia lembrar da catedral. Dele. Me atirei na cama mais próxima, jogando a mochila no chão. Vasculhei lá dentro em busca de uma camisa seca, quando, em vez disso, minhas mãos tocaram meu diário. O puxei. Passei os dedos pela capa desgastada. Folheei as páginas amassadas. Ainda que talvez tivesse sido idiotice trazer comigo um objeto sentimental assim, não fora capaz de deixá-lo para trás. Sem prestar muita atenção, acabei parando na última passagem escrita, a noite em que visitara o palácio do rei depois de queimar Estelle, meu pai. Percorri com os dedos as palavras na folha sem enxergá-las de fato. Tinha me esforçado ao máximo para não pensar nele, mas agora seu rosto voltava a se insinuar em meus pensamentos. Cabelos louros, maxilar forte, olhos penetrantes e um sorriso que desarmava aqueles que o avistassem. Brandia-o como uma espada. Não, era mais fatal do que isso. Uma espada não podia desarmar seus inimigos. Seu sorriso, sim. Como Chasser, o vira de longe a vida inteira. Apenas quando me convidou para jantar com ele, o tinha testemunhado pessoalmente. Sorrira para mim a noite inteira, e apesar de Lu estar sozinha em nossa cama, se contorcendo, queimando viva pelo pecado da irmã, eu me sentira visto, apreciado, especial. Bill herdara aquele sorriso. Eu, não. Antes que pudesse perder a coragem, perguntei: como são nossas irmãs, Violette e Victoire? Bill parou de examinar o conteúdo de um dos baús mais próximos. Não podia ver seu rosto. Se a minha pergunta abrupta o surpreendera, não disse. Se parecem comigo, eu acho, com a nossa mãe. Ela veio de uma ilha do outro lado do oceano. É um belo reino, tropical. Muito mais quente do que essa porcaria aqui. Gesticulou para a neve lá fora antes de tirar um globo de cristal do baú. São gêmeas, sabe? Mais bonitas do que minha mãe e eu. Longos cabelos pretos, olhos ainda mais. Nem uma marquinha sequer em seus rostos. Parecem pinturas. E meu pai as trata como se fossem. Por isso mesmo você nunca as viu. Raramente tem permissão para sair do castelo. Quantos anos tem? 13. Do que elas... Me inclinei para a frente atento. Do que elas gostam? Elas leem? Cavalgam? Brincam de lutar com espadas? Virou-se e sorriu aquele sorriso, mas parecia diferente nele, genuíno. Se por brincar você entende quebrar a cabeça do irmão com elas, então, sim, elas adoram brincar com espadas. Olhou para o diário em minha mão. E Violette gosta tanto de escrever quanto de ler. Já a Victoire não muito. Prefere correr atrás de gatos e aterrorizar os empregados do castelo. Um calor que nunca sentira antes se espalhou por mim diante do retrato que ele pintara. Um sentimento quente que mal reconhecia. Não era raiva ou humilhação ou vergonha. Era algo distinto, algo feliz. Doía. E o nosso pai? Indaguei baixinho. Como ele é?
O sorriso de Bill se desfez, e ele deixou o alaúde que estivera dedilhando cair de volta dentro do baú. Seus olhos se estreitaram ao me encarar. Você sabe como ele é. Não nos imagine como um conto de fadas, Reid. Não somos um. Fechando o caderno com mais força do que o necessário, eu me levantei. Sei disso, É só que... Soltei o ar profundamente e atirei a cautela para o alto. Nunca tive uma família. E continua não tendo. Ele balançou a cabeça exasperado, me fitando como se fosse uma criança tola que precisava de uma boa reprimenda. Eu deveria ter imaginado que faria isso, que ia querer criar laços. Chegando mais perto, enfiou o dedo em meu peito. Escute bem, irmãozinho. Isso não é uma família. É um nó no pescoço. E se esse seu plano brilhante der errado, vamos todos nos enforcar nele. Você, eu, Violette, Victoire e todos os outros bastardos infelizes cujas mães nosso pai fudeu. Ele fez uma pausa, sua expressão se suavizando quase imperceptivelmente antes de se enrijecer novamente. Abriu a porta da carroça com um chute. Supere isso agora, ou vamos partir seu coração mais tarde. E partiu sem dizer mais nada. O balanço de rodas me despertou. Grogue, desorientado, quase pulei da cama. Minha cabeça latejava, ainda mais quando dei uma pancada com ela na prateleira acima da maca. E meu pescoço doía. Esfreguei-o com um xingamento resmungando. Dormiu bem? Madame Labelle me fitava por sobre a beirada da sua xícara de chá, jade com filigranas douradas. O aroma de peras e especiarias tomava toda a carroça. Cidra quente, feita com peras. Não era chá. O líquido agitava-se a cada movimento das rodas. O sol de fim de tarde entrava filtrado pela janela, bem como o assovio alegre de Devereux. Que horas são? Indaguei. 1h04 da tarde. Você dormiu por horas. Não quis acordá-lo. Ela me ofereceu uma segunda xícara junto com um pequeno sorriso. Quer um pouco? É minha bebida favorita após uma longa soneca. Talvez seja a sua também? Uma pergunta esperançosa, transparente. Quando não respondi, seguiu tagarelando, girando a própria xícara nas mãos. Girando e girando, um gesto inquieto. Minha mãe preparava para mim quando eu era criança. Várias pereiras cresciam no vale perto do chateau. Era nosso lugar secreto. Colhíamos as frutas no fim do verão e as escondíamos pelo castelo inteiro, esperando amadurecerem. Seu sorriso se alargou ao olhar para mim. E usávamos as flores para fazer coroas, colares, anéis. Cheguei até a confeccionar uma capa com elas para Morgane. Era gloriosa. A mãe dela, a avó de Louise, organizou um baile no festival da primavera daquele ano só para que ela pudesse vesti-la. Sou alérgico a peras. Não era, mas já tinha escutado mais do que o suficiente. O sorriso dela desmoronou. Claro, perdão, talvez queira um pouco de chá, então? Não gosto de chá. Os olhos dela se estreitaram. Café? Não. Vinho, hidromel, cerveja? Não bebo álcool. Ela pousou a xícara sobre a mesa com um baque furioso. Mas como está aí sentado diante de mim, são e inteiro, presumo que beba algo. Por favor, me diga o que é para que eu possa oferecer. Água. Ela fez uma carranca, abandonando a encenação melosa. Com um abano de mão acima do bule de cidra, o aroma de especiarias no ar evaporou. O cheiro pungente de magia o substituiu. Com a boca franzida, serviu água cristalina dentro da minha xícara e a estendeu para mim de maneira brusca. Meu estômago se revirou e esfreguei os olhos com as palmas da mão. Eu já disse, não quero estar... Sim, sim, cortou ela áspera. Desenvolveu uma versão renovada à magia. Entendo bem. 1 passo para frente e 2 para trás. E toda aquela besteirada. Estou aqui para lhe dar um empurrãozinho na direção certa, ou talvez um empurrãozão, se necessário. Caí de volta na cama, me virando de costas para ela. Não estou interessado. No segundo seguinte, água encharcava a lateral do meu rosto, cabelos e ombros. Eu ainda não terminei, disse calmamente. Cuspindo água, afastando os cabelos ensopados, levantei o tronco mais uma vez para retomar o controle daquela conversa. Os homens naquela taberna sabiam que eu sou o filho bastardo do rei. Como? Ela deu de ombros com um movimento delicado. Tenho contatos na cidade. Pedi que espalhassem a notícia. Por quê? Para salvar sua vida. Ela levantou uma sobrancelha. Quanto mais pessoas soubessem, maior a probabilidade de que o boato acabasse chegando a Auguste. E chegou. Você é procurado vivo, não morto. Uma vez que tivesse descoberto a conexão, sabia que iria querer vê-lo de novo, para avaliá-lo. Seu pai é um grande narcisista e filhos são espelhos impecáveis. Você é maluca. Essa não é uma palavra gentil. Ela fungou e alisou as saias do vestido, entrelaçando as mãos no colo. Ainda mais em luz da nova situação de Louise.
Você a chama de maluca? Não. Forcei meus dentes a relaxarem. E você também não vai chamar. Ela abanou a mão. Chega. Já deixou bem claro que não deseja uma amizade comigo, o que é conveniente, na verdade, uma vez que precisa não de uma amiga, mas de uma mãe. É assim que falo agora. Não derrotaremos Morgane sem magia. Entendo que tenha tido 2 experiências infelizes com ela, mas o resultado é maior do que a soma das partes. Você precisa colocar seu medo de lado ou vai matar todo mundo. Entendido? Ao ouvir seu tom imperioso, moralista, a raiva me percorreu, afiada, cheia de dentes, como vidro quebrado, como se atrevia a falar comigo como se eu fosse uma criança petulante, como se atrevia a pensar que podia agir como uma mãe. Magia é morte e loucura. Torci a camisa, marchando até a mesa para me juntar a ela, tropeçando na mochila no processo, amaldiçoando com violência o espaço estreito. Não quero nada com ela. Há mais coisas nessa terra do que no seu céu e inferno inteiros, e ainda assim prefere continuar cego. Já disse antes e direi mais uma vez. Abra seus olhos, Reide. A magia não é sua inimiga, e se queremos persuadir Toulouse e Thierry a forjar uma aliança conosco, devo aconselhá-lo a ser bem menos crítico. Pausei o movimento que fazia com um novo copo de água em meus lábios. O quê? Ela me fitou com perspicácia por cima da xícara. O propósito dessa jornada é conseguir aliados, e 2 deles acabam de ser entregues de bandeja para nós. Morgane não espera gente como eles. O que Morgane não espera, também não pode manipular. Não sabemos se são mesmo bruxos, resmunguei. Use essa sua cabeça dura, filho, antes que caia do pescoço. Não me chame de filho. Ouvi falar em Claude Everot nas minhas viagens. O que a encantadora Zena proclamou é verdade. O homem se cerca com os excepcionais, os talentosos, os poderosos. Conheci uma mulher em Amandine anos atrás que se apresentara com a Troupe de Fortune. Os boatos que corriam era que podia... Vai chegar ao ponto alguma hora? Meu ponto é que Toulouse e Thierry Saint-Martin, talvez até Zena e Serafine, não são o que parecem. Ninguém piscou um olho quando Lu revelou-se bruxa. Estavam bem mais preocupados com você, como Chasser, o que significa que alguém nessa trupe pratica magia. Claude quer que se aproxime de Toulouse e Thierry, não quer? Pode ser que tenham mais em comum do que pensa. Forcei um aceno de cabeça. Excelente. Obedeça. Balançando a cabeça, bebi o restante da água, como se fosse tão simples, como se pudesse dissimular meu desdém por magia e enfeitiçá-los com meu charme para criar uma amizade falsa. Lu poderia tê-lo feito. O pensamento me deu azia, mas jamais esqueceria aquele olhar dela quando estávamos no pub, nem a maneira como me tirara da baliçarda para me controlar. Não podia esquecer a sensação do sangue do arcebispo em minhas mãos. O sangue dos meus antigos irmãos. Meu peito ficou apertado. Magia. Não me interessa se os Saint-Martin são bruxos. Minha boca se retorceu e me afastei da mesa. Pararíamos para jantar em breve. Me submeteria até o canto de Devereux para escapar daquela conversa. Não tenho intenção de me aproximar de nenhum de vocês. Ah, é? Os olhos dela brilharam. Também ficou de pé num pulo. Parecia determinado a fazer exatamente isso com Beauregard. Parecia se importar bastante com Violette e Victoire. O que devo fazer para merecer tratamento tão invejável? Amaldiçoei minha própria imprudência. Estivera ouvindo escondido. Claro que estivera. Intrometida, descarada. E eu lhe expusera minha fraqueza. Nada. Você me abandonou. Em seus olhos, nosso último momento em Modranite se desenrolou. Aqueles milhares de momentos. Afastei-os para longe. Achei que tínhamos superado isso, disse ela baixinho. Eu a encarei com repulsa. Sim, eu lhe dera paz com seu último fôlego, mas aquela dádiva tinha sido para mim também. Ela estava morrendo. Não podia passar o restante da vida assombrando um fantasma, de modo que teria deixado passar. Teria deixado tudo passar, a dor, a amargura, o arrependimento, mas ela não morrera, não fora embora, e agora era ela que me assombrava. E algumas mágoas não podiam continuar enterradas. Como se supera ser deixado para morrer dentro de uma lata de lixo? Quantas vezes eu tenho que repetir? Eu não... Ela balançou a cabeça, a cor mais intensa e os olhos brilhantes, marejados. Se por raiva ou tristeza, não sabia. Sua voz era baixa, porém, ao continuar... Sinto muito, Reide. Sua vida foi turbulenta, e parte da culpa é minha, sei disso. Compreendo meu papel no seu sofrimento. Tomando minha mão, ela voltou a se levantar. Disse a mim mesmo para me afastar, mas não me afastei.
Mas agora você tem que entender que, se tivesse tido escolha, jamais teria abandonado você. Teria deixado tudo para trás, meu lar, minhas irmãs, minha vida, para tê-lo comigo. Mas não posso mudar o passado, não posso protegê-lo dessa dor. O que posso fazer é protegê-lo aqui e agora, se me permitir. Se me permitir. As palavras eram como seres vivos em meus ouvidos. Embora tenha tentado os enterrar, fincaram raízes, sufocando minha raiva, enfaixando minha tristeza, a envelopando, me envelopando. Me senti quente, desestabilizado. Queria avançar contra ela e liberar minha fúria. Queria cair no chão e me agarrar às suas saias. Quantas vezes não desejei ter um pai ou uma mãe para me proteger, para me amar, embora jamais o tivesse admitido, nem admitiria. O arcebispo, ele não fora... Não, era demais. Me afastei, afundando na maca, encarando o vazio. Um momento de silêncio se passou. Poderia ter sido desconfortável, poderia ter sido tenso. Não notei. Eu amo peras. Murmurei, enfim, quase incoerente. Ainda assim, ela ouviu. No segundo seguinte, pressionava uma xícara quente de cidra dentro das minhas mãos, e então partiu para o golpe de misericórdia. Se quer derrotar Morgane, Reide, se quer proteger Louise, terá que fazer o que for necessário. Não estou pedindo que pratique magia. Estou pedindo que a tolere. Toulouse e Thierry jamais se juntarão a nós se você desprezar a existência deles. Apenas tente conhecê-los. Após um segundo de hesitação, acrescentou. Por Louise. Por você mesmo, quisera dizer. Encarei o líquido, me sentindo enjoado antes mesmo de levá-lo à boca. A bebida quente desceu queimando o trajeto inteiro. O padrão branco. Lu. Após 2 horas vagando pelas sombras da Forêt des Yeux, fingindo não pular de susto com cada barulhinho, me dei conta de algo como se tivesse levado uma pancada na cabeça. Gabrielle Guille era a meia-irmã de Heidi. Estudei as costas da menininha por entre os pinheiros, com os cabelos a caju e os olhos castanhos. Era evidente que tinha puxado a mãe, mas quando olhou para mim por cima do ombro, pela 100ª vez, aliás, havia algo em seu sorriso, na covinha discreta em sua bochecha, que me fazia pensar em Heidi. Ela não para de olhar para você. Ansel tropeçou em um galho jogado, quase caindo de cara na neve. Absalom soltou com agilidade para fora de seu caminho. É lógico, sou incontestavelmente linda, uma obra-prima feita de carne e osso. Ansel bufou com uma risada. Como é? Ofendida, chutei neve na direção dele, que quase perdeu o equilíbrio de novo. Acho que não escutei certo. A resposta correta seria: Deusa divina, claro que a tua beleza é uma dádiva sagrada dos céus, e nós, mortais, somos abençoados de poder contemplar teu rosto. Deusa divina, ria ainda mais agora, espalmando a neve do casaco. Está bem. Bufando, empurrando-o para longe, pulei para cima de um tronco caído para caminhar ao lado dele. Pode rir, mas se esse plano não for todo a merda, será esse mesmo o meu título um dia. Rubor subiu para as suas bochechas diante da vulgaridade. Como assim? Você sabe. Quando cheguei ao fim do tronco, pulei para o chão, enxotando Absalom do caminho. Se matarmos Morgane, herdarei os poderes da deusa tríplice no lugar dela. Ansel parou de andar de repente, como se tivesse lhe dado uma pancada atrás da cabeça. Vai se tornar a donzela, a mãe e a anciã. Deusa divina! Abri um sorrisinho, abaixando para pegar um punhado de neve, mas ele já não partilhava do meu humor. Sulcos tinham surgido entre as suas sobrancelhas. Que cara é essa? Indaguei, condensando a neve em uma bola entre as minhas palmas. É assim que funciona. La Dame des Sorcières possui poder divino como uma bênção da deusa tríplice. Você quer se tornar La Dame des Sorcières? Atirei a bola de neve em uma árvore, assistindo-a explodir nos galhos. Que pergunta inesperada. Ninguém jamais me perguntara aquilo antes. Eu... não sei. Nunca pensei que sobreviveria ao meu 16º aniversário. Que dirá que iria tramar uma rebelião contra minha mãe. Herdar seu poder divino me parecia uma ideia absurda, mesmo quando criança. Ansel começou a caminhar, embora mais lentamente do que antes. Acompanhei seu passo, mas depois dele olhar várias vezes na minha direção, desviar os olhos, abrir a boca e fechar de novo, eu tinha me cansado. Fiz outra bola de neve e atirei na cabeça dele. Bota logo para fora. Com uma expressão amuada, ele limpou a neve nos cachos. Você acha que vai conseguir matar sua própria mãe? Meu estômago revirou de maneira desagradável. Como se respondesse a um chamado silencioso, Absalom pulou do alto de um pinheiro para caminhar atrás de mim. Não olhei para ele, nem para nada nem ninguém. Apenas para as minhas botas na neve.
Meus dedos tinham perdido a sensibilidade. Ela não me dá outra escolha. Não era uma resposta, e Ansel sabia. Ficamos em silêncio. A lua espiava do céu enquanto seguíamos com a nossa busca, salpicando o chão da floresta com luz. O vento foi gradualmente cessando. Se não fosse por Nicolina deslizando como um espectro ao lado de Ismay e Gabriele, teria sido sereno. Mas com as coisas como estavam, um frio de gelar os ossos tinha se instalado dentro de mim. Não encontráramos nem sinal de Etienne. Se querem que considere uma aliança, encontrarão Etienne antes do raiar do dia. Temos um acordo? Como se estivesse escolha. Quando tentaram invocar um padrão para encontrá-lo, parado nos limites do acampamento, com todos os olhos grudados nas minhas costas, os fios dourados tinham se emaranhado, se enroscando e remexendo como cobras em um ninho. Não tinha sido capaz de seguir nenhum deles. Diante do olhar expectante de Levoisin, no entanto, mentira descaradamente, e era por isso que naquele momento caminhava em meio a vários abetos de maneira aleatória, tentando e não conseguindo não vigiar o céu. O nascer do sol não devia estar longe. Inspirei fundo e examinei os padrões mais uma vez. Continuavam irremediavelmente enredados, criando espirais descontroladas que voavam em todas as direções. Não havia margem de manobras, apenas confusão. Era como se meu terceiro olho, aquele sexto sentido que me permitia enxergar e manipular os fios do universo, tivesse embaçado de alguma forma. Nunca soubera que algo assim era possível. Levoisin dissera que alguém estava escondendo de nós a localização de Etienne, alguém poderoso. Tinha suspeitas nauseantes de quem poderia ser. Após mais 15 minutos, Ansel suspirou. Talvez devêssemos chamar por ele? Devem sim. Nicolina gargalhava onde estava à frente. Chamá-lo, chamá-lo, deixem as árvores devorá-lo, escaldar e besuntar, e partir e serrar. Nicolina, falei de repente, ainda com o olho fixo nos padrões. Acho que falo por todos aqui quando digo para você calar a boca. Mas ela apenas flutuou para trás, agarrando os cabelos pretos como tinta nas laterais do rosto. Não, não, não. Vamos ser melhores amigos, nós três. Os melhores dos amigos. Quando arquei uma sobrancelha incrédula para Ansel, ela gargalhou mais alto. Ele não, ratinho tolo, ele não. Um galho se partiu lá em cima e, como se fosse possível, a risada da mulher soou ainda mais forte. As árvores nessa floresta têm olhos, ratinho. Ela espia, 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 ratinho. Ou poderia ter sido um Etienne ferido. Desembainhei a faca com um movimento único e fluido, com medo, apesar de tudo, e girei na direção do ruído. Você devia investigar. Ainda com um sorriso de escárnio, Nicolina desapareceu em um piscar de olhos. Ismay mantinha o olhar fixo adiante, visivelmente dividido entre buscar qual tinha sido a origem do barulho e proteger a filha. Apertava a mão de Gabriele com força. Vá. Me aproximei das duas com cuidado, mas não guardei a arma. Os pelos e meu pescoço ainda estavam em pé de apreensão. Ela espia, 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 ratinho. Nós tomamos conta da sua filha. Mesmo franzindo os lábios, Ismay assentiu num gesto rápido e desapareceu dentro da mata. Gabriele esperou até ter saído de vista antes de estender a mão para mim, se remexendo toda com empolgação. Depois, abriu a boca. O meu nome é Gabriele Gilly. E você é ainda mais baixinha do que eu ouvi dizer. Praticamente élfica. Me conta, como é que você beija o meu irmão? Ouvi que ele é alto que nem aquele pinheiro ali. Tentei responder, ou talvez rir, mas ela continuou sem parar nem para recuperar o fôlego. Mas acho que deveria chamá-lo de meu meio-irmão, não é? Mamãe não ficou nada feliz que você esteja aqui. Também não ficou feliz quando descobri sobre ele, mas ela não está aqui agora, e também não me importo muito com o que ela pensa, de qualquer forma. Como ele é? Tem cabelo vermelho? A Nicolina me disse que tem, mas não gosto muito da Nicolina. Ela se acha muito esperta, mas na verdade é só esquisita mesmo. Corações demais, você sabe. Corações? Anselmo lançou um olhar confuso, como se desse conta da descortesia, correu para acrescentar. Sou Ansel, aliás. Ansel Diggory. Os corações a mantêm jovem, continuou Gabriele, assentindo como se ele não tivesse aberto a boca. Mamãe sempre diz que não devo ficar falando sobre essas coisas, mas eu sei o que vi. E o peito do Bellamy estava costurado na pira. Espera! Eu mesma me senti um pouco sem ar ao ouvindo falar daquela maneira. Mais devagar. Quem é Bellamy? Bellamy era o meu melhor amigo, mas morreu no inverno passado. Tinha perdido a mamã dele alguns anos antes disso.
A irmã dele nasceu bruxa branca, então a mamã dele a mandou para viver no chateau para poder dar uma vida melhor para ela. Mas aí a mamã deles acabou morrendo de coração partido porque só o Bellamy não era o suficiente. Para mim, era, até ele morrer também. Agora ele não é o suficiente mesmo. Sinto muito, começou Ansel, mas Gabriele balançou a cabeça, fazendo os cabelos a caju agitarem-se ao redor dos ombros. Estranhos sempre dizem isso. Sempre dizem que sentem muito, como se tivessem sido eles quem mataram o Bellamy. Mas não mataram. Foi a neve. E aí a nicotina comeu o coração dele. Enfim. Parou para respirar, piscando 1, 2, 3 vezes, até seus olhos fixarem em Ansel. Ah! Olá, Ansel Diggory. Também é parente do meu irmão? Ansel abriu a boca para ela, surpreso. Uma risada subiu à minha garganta diante da sua expressão estupefata, da expressão curiosa dela, e quando finalmente explodiu, uma gargalhada viva e nítida e alegre como a lua. Absalom correu para procurar abrigo por entre os troncos. Pássaros em seus ninhos alçaram voo. Mesmo as árvores pareceram agitar as folhas. Eu, porém, estava leve como não me sentia fazia semanas. Ainda rindo, me ajoelhei diante dela. Seus olhos castanhos encontraram os meus com uma intensidade familiar. Mal posso esperar para o seu irmão conhecê-la, Gabriele. Ela sorriu radiante. Pode me chamar de Gabi. Quando Nicolina e Ismay retornaram um instante mais tarde, Nicolina cantarolando sobre as árvores atrevidas, Gabi bufou e sussurrou. Não falei que ela é esquisita? Corações demais. Ansel engoliu em seco, lançando um olhar dúbio na direção das costas da mulher enquanto ela deslizava mais e mais para longe à nossa frente, nos deixando para trás. Ismay caminhava muito mais perto do que antes. Sua coluna rígida exalava reprovação. Acha mesmo que ela come corações? Indagou o jovem. Por que eu faria? Perguntei. E como serviriam para mantê-la jovem? A sua magia vive fora do seu corpo, não é? Elas vêm das cinzas dos seus ancestrais na Terra? Gabi seguiu com a explicação antes que pudesse responder. A nossa é diferente. Mora dentro de nós, bem dentro do nosso coração. O coração é o centro físico e emocional de uma bruxa de sangue, afinal de contas. Todo mundo sabe disso. Ansel assentiu, mas não parecia fazer ideia de nada daquilo. Por que a sua magia só é aceitável através do sangue? Gabriele, chamou Ismay, a voz cortante, parando de repente sem se virar. Já chega. Não fale mais a respeito disso. Gabi a ignorou. Tecnicamente, a nossa magia está em todas as partes de nós, os ossos, suor, lágrimas, mas o sangue é o caminho mais fácil. Por quê? Indagou Ansel. Por que sangue e não o resto? Em um lampejo de lucidez, me recordei da excursão de que ele fizera comigo pela Catedral Santa Cecília de Cesarine. Conhecia cada detalhe daquele lugar maldito, e mais, passaram grande parte de nossos tempos naquela torre debruçada sobre livros encapados com couro e manuscritos iluminados na biblioteca. Se a natureza curiosa de Gabi servisse de qualquer indicação, Ansel tinha encontrado nela uma amiga cheia de semelhanças. Eu disse que já chega, Gabriele. Ismay finalmente se virou, plantando os punhos nos quadris para bloquear nosso caminho. Cuidou para não olhar para mim. Chega! Essa conversa não é apropriada. Se Josephine ficasse sabendo... Gabi estreitou os olhos e passou por ela, nos puxando consigo. Quanto você sabe sobre a magia das Dames Blanches, Ansel Diggory? Ismay fechou os olhos, os lábios movendo-se como se orassem por paciência. Ansel lhe lançou um sorriso compadecido ao passar. Receio que não muito, ainda. Imaginei. Lançando os cabelos por cima do ombro, Gabi fez um ruído de desgosto, mas um sorriso convencido brincava em seus lábios. A magia das Dames Blanches e das Dames Rouges podem até ser diferentes, mas também são iguais, porque cada uma requer equilíbrio. Quando derramamos o nosso sangue, enfraquecemos o corpo, o que nos limita. Nós sacrificamos pedacinhos de nós com cada feitiço, e no final, acabamos morrendo por isso. Fez a afirmação final com gosto, balançando nossas mãos mais uma vez. Bom, isso se não morrermos de frio antes, ou fome, ou por causa dos caçadores. Ansel franziu o senho, me lançando um olhar confuso por cima da cabeça da menina. Assisti enquanto as implicações do que ela dissera eram registradas. Coco. Quando a senti, entristecida, a expressão dele ficou destroçada. Ismay correu atrás de nós. Gabriele, por favor, não podemos discutir essas coisas na frente de... É
É por isso que sangue é o jeito mais poderoso, continuou a menina, ignorando a mãe com determinação. Porque fazemos sacrifícios com cada corte, e isso torna os encantamentos mais fortes. Gabriele, é fácil derramar sangue. As palavras escaparam da minha boca antes que pudesse detê-las. Quando Gabi olhou para mim, surpresa, hesitei. Embora fosse indescritivelmente inteligente, continuava sendo uma criança. Talvez tivesse apenas 7 ou 8 anos, e ainda assim, era evidente que conhecia a dor. Repeti as palavras que Coco me dissera anos atrás. Derramar lágrimas, a dor que as causa não é. Os dois me fitaram em silêncio. Você... Atrás de nós, a voz de Ismay vacilou. Sabe da nossa magia? Não exatamente. Parei de andar com um suspiro e Ansel e Gabriele me imitaram. Assistiam com evidente curiosidade enquanto eu me virava para Ismay. Mas conheço Coco praticamente a vida inteira. Quando a vi pela primeira vez, estava tentando não chorar. A lembrança de seu rosto aos 6 anos de idade lampejou em minha mente. O queixo trêmulo, a expressão determinada, o lírio do mar destroçado. Ela o agarrava com as 2 mãos enquanto narrava a discussão que tivera com a tia. Mas tínhamos 6 anos e as lágrimas caíram ainda assim. Quando tocaram o chão, meio que se multiplicaram até estarmos dentro de um laguinho com lama até os tornozelos. Ansel me encarava com os olhos arregalados. Enfim, a hostilidade de Ismay pareceu se romper. Suspirou e estendeu a mão para a filha, que a tomou sem protesto. Muito tempo atrás, chegamos a fazer experimentos com magia de lágrimas, mas provou-se muito volátil. Não era raro as lágrimas dominarem os aditivos e transformarem eles em algo totalmente diferente. Uma simples solução para induzir o sono podia fazer quem a bebia cair num sono tranquilo ou em algo mais permanente. Concluímos que dependia das emoções da bruxa chorando as lágrimas em questão. Por mais fascinante que fossem suas conjecturas, uma sensação inexplicável começara a repuxar meu peito, me distraindo. Olhei ao redor. Nada parecia fora de lugar. Embora ainda não tivéssemos encontrado Etienne, também não víramos qualquer sinal de manipulação ou algo que levantasse suspeitas. Na realidade, não víramos sinal algum de vida, a não ser... Um corvo pousou num galho diante de nós, inclinou a cabeça para o lado, curioso, e me encarou. A apreensão desceu pela minha coluna. — O que foi? Indagou Ansel, seguindo meu olhar. O corvo grasnou em resposta e o som ecoou alto ao redor, reverberando pelas árvores, pelos meus ossos. Franzindo um senho, Ismay puxou Gabriele para mais perto. Nicolina desaparecera. Esfreguei o peito quando a sensação aumentou. Parecia me puxar para dentro. Plantei os pés confusa e olhei para o céu. Luz cinzenta filtrava em nossa direção. Vinda do oeste, meu coração afundou. Nosso tempo estava quase acabando. Em um último esforço, conjurei os padrões de novo. Permaneciam tão caóticos quanto sempre. Em uma espetacular demonstração de serenidade, ou talvez desespero, percorri-os, determinada a encontrar algo, qualquer coisa que pudesse ajudar a localizar o desaparecido antes do nascer do sol. Vagamente, ouvi a voz preocupada de Ansel ao fundo, mas a ignorei. A pressão em meu peito se intensificou até tornar quase insuportável. A cada padrão que tocava, puxava um fôlego, abalada por uma sensação inata de estranheza. Sentia como se aqueles não fossem meus padrões, mas era uma noção absurda, impossível. Um ponto branco reluziu em meio aos cordões dourados. Assim que o toquei, um único fio branco pulsou, enrolando-se em meu dedo, meu pulso, meu braço, e meu sexto sentido se aguçou com nitidez cristalina. Finalmente! Com um suspiro de alívio, virei a cabeça para o oeste mais uma vez, avaliando quanto tempo ainda nos restava. — O que está acontecendo? Indagou Ansel alarmado. Eu o encontrei. Sem outra palavra, me embranhei na floresta seguindo o clarão da luz branca, correndo contra o nascer do sol. Os outros se apressaram em me seguir, e o corvo deixou seu galho depressa, com um grasno indignado. Neve voava para todos os lados. Furiosamente esperançosa, revigorada, não pude evitar um sorriso. — Onde ele está? Gritou Ismay, lutando para acompanhar meu passo. — Como funciona? Gabi logo a ultrapassou. O seu padrão. O pé de Ansel ficou preso em uma raiz e ele quase se decapitou em um galho mais baixo. — Por que agora? Ignorei-os todos, ignorando a ardência em meus pulmões e correndo mais rápido. Tínhamos uma chance agora, uma chance legítima de tornar aquela aliança realidade. O padrão branco continuou a pulsar, me trazendo para cada vez mais perto da vitória, e quase gritei em triunfo. Levoisin não esperava que eu o encontrasse. Provaria que estava errada, que estavam todos errados.
Minha certeza se desinflou levemente quando as árvores começaram a rarear ao nosso redor, e as primeiras tendas do acampamento surgiram em nosso campo de visão. Ele está aqui? Com o rosto corado e a respiração ofegante, Ismay olhou em volta frenética. Onde? Não o vejo! Desacelerei enquanto o padrão serpenteava pela área, por entre as fogueiras e animais enjaulados, passando por Coco e Babette, antes de fazer uma curva para descer o declive na direção da nossa barraca. Tropecei naqueles últimos passos, virando e escorregando até parar. O padrão explodiu em uma nuvem de poeira branca cintilante e o meu sangue correu frio. O grito de Ismay confirmou o que já sabia. Encostado na madeira que sustentava nossa tenda estava o corpo de um jovem de cabelos a caju. O tolo. Reid. Ah! Toulouse piscou para mim na manhã seguinte. Sua baguete ainda estava entre os dentes. Depressa, mordeu um pedaço, mastigou e engoliu. Depois se engasgou. Thierry deu tapas em suas costas com um riso silencioso. Ainda não o ouvira dizer uma palavra. Como é? A sua tatuagem, repeti rígido. Calor serpenteava por meu pescoço acima com todo o constrangimento. Nunca precisara fazer amigos antes. Sequer precisara conhecer alguém. Simplesmente conhecer a Sally e Jean-Luc a vida inteira. E Lu, basta dizer que nunca houve silêncios constrangedores em nosso relacionamento. Ela sempre os preenchera. O que quer dizer? Os olhos de Toulouse ainda estavam marejados. Direto às perguntas pessoais, hã? A tatuagem é no seu rosto. Touché. Sorriu, contornando o desenho na bochecha. Pequeno, dourado, uma rosa. Tinha um brilho metálico. Quando me sentara ao lado dele e do irmão para comer o de jejum, tinha sido a primeira coisa que notara. A primeira pergunta a sair da minha boca. Meu pescoço ainda ardia. Talvez não tivesse sido a pergunta correta. Talvez tivesse sido pessoal demais. Como poderia saber? Tinha tatuado a coisa bem na bochecha. Do outro lado da fogueira, Madame Labelle tomava seu café da manhã. Queijo cantal e presunto salgado, com Zena e Serafine. Estava evidente que esperava fazer amizade com as duas da mesma forma como esperava que eu fizesse com o San Martins. Suas tentativas tinham sido respondidas com mais entusiasmo do que as minhas. Zena se parvaneava toda diante dos elogios. Até Serafine parecia relutantemente contente com a atenção. Atrás das três, Bill xingava. Devereux o tinha coagido a ajudar com os cavalos, e parecia que acabara de pisar em estrume. Minha manhã podia ter sido pior. Um pouco apaziguado, retomei minha atenção a Toulouse e Thierry. Quando entraram na carreta na noite anterior, eu fingi estar dormindo, dividido pela indecisão. O plano da minha mãe ainda não me parecia certo. Ainda considerava desonesto fingir uma amizade. Mas se desonestidade pudesse derrotar Morgane, se pudesse ajudar Lu, poderia fingir. Poderia tolerar magia. Poderia me aproximar de quem a praticasse ali. Toulouse tirou um baralho do bolso, atirando uma única carta na minha direção. Capturei-a por reflexo. Em grossas tintas das cores pretas, brancas e douradas, ela retratava um menino parado à beira de um abismo. Segurava uma rosa na mão, um cão a seu lado. Minha primeira reação foi me retrair. A igreja jamais tolerara cartas de tarô. O arcebispo aconselhara Rei Auguste a banir todas as variedades de Cesarine anos mais cedo. Alegara que a sua divinação zombava da onisciência de Deus. Alegara que todos que as utilizavam estavam destinados a ir para o inferno. Fizera tantas alegações. Pigarreei fingindo interesse. O que é? O tolo. Toulouse tamborilou a flor em sua bochecha. A primeira carta que tirei na vida. Tatuei como lembrança da minha inocência. Meus olhos se focaram em suas mãos. Símbolos decoravam a pele. Uma tatuagem em cada articulação. Vagamente reconheci um raio, um escudo. Os arcanos maiores, explicou. São 22 cartas no total. 10 nos dedos das mãos, 10 nos dos pés, uma na minha bochecha e uma em outro lugar. Esperava riso em resposta. Tarde demais, forcei uma risadinha. O som saiu seco, áspero como uma tosse. Ele e Thierry trocaram um olhar divertido à minha custa e trinquei os dentes em frustração. Não sabia o que dizer. Não sabia como fazer uma transição suave para outro tópico. Deus do céu, por que não falavam nada? Outro silêncio ameaçou se instalar. Em pânico, olhei para minha mãe, que me fitava incrédula, quando abanou a mão com um gesto de impaciência, dizendo apenas com movimentos labiais: ande logo com isso. Zena não escondeu seu sorrisinho torto. Serafine, porém, tirou uma bíblia da bolsa e começou a ler. Meu estômago ficou apertado. Comecei sem saber bem como terminar.
Vocês dois são bruxos? Há quanto tempo sabem disso? Seus poderes se manifestaram após matarem brutalmente seu patriarca? Querem se juntar a nós numa batalha até a morte contra Morgane? Cada pergunta reverberava pelo meu cérebro, mas sabia que eles não apreciariam. Para minha infelicidade, não pareciam inclinados a acabar com meu sofrimento, e seus sorrisos eram quase benevolentes demais, como se achassem divertido me ver em dificuldades. Era provável que tivesse tentado matá-los em algum momento da vida. Virando depressa para Thierry, soltei. O que você faz quando se apresenta? Os olhos de Thierry, escuros e insondáveis, perfuraram os meus. Não respondeu. Me retraí no silêncio. Meu tom de voz tinha sido muito alto, muito rude, um grito em vez de uma pergunta civilizada. Pelo menos Bill não tinha retornado ainda para testemunhar meu fracasso. Teria rido até ficar rouco. O poderoso rei de Diggory, capitão mais jovem da Ordem dos Chacers, premiado com 4 medalhas de honra por sua bravura e serviço excelso. Derrotado, enfim, por conversa fiada com desconhecidos. Que piada! Ele não fala, explicou Toulouse após mais um momento doloroso. Não como eu e você. Me agarrei à resposta como se fosse minha tábua de salvação. Por que não? A curiosidade matou o gato, sabe? Com um movimento de pulso, cortou o deck de cartas, embaralhando-as com a agilidade de um raio. Retribuí seu sorriso educado. Não sou um gato. Justo, juntou-as novamente. Meu irmão e eu somos os médiuns da Troupe de Fortune. Médiuns? Isso mesmo. Estou lendo seus pensamentos nesse exato instante, mas prometo não sair por aí divulgando-os. Revelar os segredos de uma pessoa é muito parecido com derramar seu sangue. Uma vez feito, pronto, não há volta. Franziu o senho. Com certeza não era a mesma coisa. Já derramou o sangue de alguém alguma vez? Seu olhar voou para Thierry por meio segundo, menos do que isso, mas ainda assim o notei. Manteve o sorriso firme no rosto. Isso não é da sua conta, amigo. Encarei-o. Médiuns. Aquilo me parecia magia. Meu olhar percorreu discretamente suas vestimentas. Ao contrário das outras, as suas eram pretas, simples, nada de notável nelas. Eram roupas de homens que não queriam ser lembrados. Me inclinei para a frente sob o pretexto de examinar o baralho de Toulouse. Perto assim, podia sentir o cheiro fraco de terra em sua camisa, a doçura ainda mais fraca em sua pele, seus cabelos. Então você admite? Comecei com cuidado, apenas aquele aroma não era a prova. Poderia ter ficado nele após ter tido contato com outra pessoa. O próprio Claude tinha um cheiro peculiar. Vocês usam magia. Toulouse parou de embaralhar, como se fosse possível, seu sorriso cresceu, como se estivesse esperando por aquilo. Desconfiança deixou tensos meu pescoço e ombros, e ele recomeçou a dar as cartas. Uma pergunta interessante vinda de um chacer. Não sou um chacer. A tensão aumentou. Não mais. Mesmo? Segurou uma carta no ar, a ilustração virada para o outro lado, não visível para mim. Me diga, que carta é essa? O encarei confuso. Sua reputação precede Capitão Diggory. Ele a deslizou para dentro do deck novamente, ainda sorrindo, sempre sorrindo. Eu estava lá, sabe, em Gévaudan. Meu coração vacilou por um momento doloroso. A Troupe de Fortune acabara nossas últimas apresentações da temporada. Havia um menino na plateia, não podia ter mais do que 16 anos, que adorava as cartas. Deve ter ido nos visitar, o quê? Umas 3 vezes naquela noite? Olhou para o irmão que assentiu. Não tinha dinheiro para uma leitura completa, de modo que tirei uma única carta para ele a cada visita. A mesma carta para ele todas as vezes. Seu sorriso se endureceu até transformar-se em uma careta como o meu. Meus ombros doíam com a tensão. No segundo seguinte, porém, o rosto dele voltou a se iluminar. Não tive coragem de mostrá-la a ele, logicamente. Teria molhado as calças de medo. Na manhã seguinte, nós o encontramos morto à beira do Lidan, esquecido na estrada como se fosse um animal atropelado. Um chacer tinha cortado sua cabeça. Ouvi que a usara para negociar uma bela capitania. Vou lhe dizer. Toulouse balançou a cabeça e coçou o pescoço distraído. A fera de Givaudan não levou o acontecimento nada bem. Um amigo me disse que era possível ouvir de Cesarine os uivos de fúria e pesar. Lancei um olhar furtivo à minha mãe. Ainda assim, ele viu. Apoiando-se nos cotovelos, inclinou-se para a frente e continuou com a voz baixa. Ela não sabe, não é? Ninguém sabe. Para alguém que nunca performou, está se saindo muito bem. A insinuação coloria sua voz. Não gostei nada disso. Thierry nos observava, impassível.
Acham que Blaise vai ajudá-los a matar Morgane? Continuou Toulouse, inclinando-se ainda mais para perto. Mas creio que Blaise jamais se aliaria ao homem que matou seu filho. Mas talvez esteja errado. Já aconteceu antes. Por exemplo, achei que só Chasseurs matassem bruxas. No entanto, aqui está você. Seus olhos recaíram sobre a baliçarda atada ao meu peito. Não um Chasseur. Meus dedos se fecharam de modo protetor ao redor do cabo. É uma arma poderosa. Seria tolice não a levar comigo. As palavras soavam defensivas, mesmo aos meus ouvidos. Diante da expressão superior do homem, acrescentei: e matar Morgane é diferente. Ela também quer nos matar. Tanta morte! Comentou, girando a carta entre os dedos. Ainda não conseguia ver qual era, apenas as tintas douradas e pretas no verso. As cores se misturavam, criando a forma de um crânio desdenhoso com rosas nos olhos e uma cobra enrolada entre os dentes. Você diz que não é mais um Chasseur. Prove. Que carta é essa na minha mão? Tenso, ignorei o chiado baixo em meu ouvido. Você é o médium aqui. Como eu saberia? Busque-nos, busque-nos, busque-nos. O sorriso dele, enfim, se desfez. Um olhar frio o substituiu, me gelando até os ossos. Deixe-me elucidar as coisas. Claude pode até confiar em você, mas eu não confio. Nada pessoal, acrescentou, dando de ombros. Não confio em ninguém. É assim que gente como nós sobrevive, não é mesmo? Gente como nós. As palavras pairaram entre nós, vivas, e o chiado em meu ouvido aumentou, mais insistente. Encontramos os que se perderam. Estão aqui. Busque-nos, busque-nos, busque-nos. Sei o que quer de mim, disse ele, a voz ríspida com finalidade. Então vou perguntar uma última vez. Que carta é essa na minha mão? Não sei, respondi entre dentes, fechando a porta com força atrás das vozes, fugindo dos seus gritos profanos. Minhas mãos tremiam com esforço, suor se coletava em minha testa. Me conte depois se descobrir. Os lábios de Toulouse formaram uma linha apertada com decepção. Retornou a carta ao baralho, levantando-se. Thierry imitou seus movimentos. Até lá, agradeceria se ficasse longe de mim, capitão. Ah, e... Abriu outro sorriso, lançando um olhar malicioso na direção da minha mãe. Boa sorte na sua apresentação. Gotas de sangue. Lu. As bruxas de sangue o denominavam pendência, o intervalo entre essa vida e a seguinte. A alma fica presa na terra até as cinzas acenderem, murmurou Gabriele, segurando uma xícara com o sangue da mãe. Idênticas em sua tristeza, suas faces eram pálidas, os olhos úmidos e inchados. Não podia imaginar sua dor. Etienne Gilly não morrera de frio ou de fome. Seu corpo tinha sido queimado a um ponto que tornava quase impossível reconhecê-lo, à exceção da sua cabeça. Ansel vomitara quando tombara dos ombros carbonizados de Etienne, rolando até tocar minhas botas. Eu quase sucumbira também. A carne cortada em seu pescoço comunicava tormento indescritível, e não queria imaginar que horror sofrera antes. Ser queimado ou decapitado vivo, ainda mais terrível. Os sussurros horrorizados das bruxas confirmaram que Etienne não tinha sido o primeiro. Um punhado de histórias similares assolava aquela área rural desde Modranite, e todas as vítimas compartilhavam um traço em comum: rumores de que suas mães tinham um dia se envolvido com o rei. Alguém estava atrás dos filhos do rei, torturando-os. Minhas mãos pararam seu movimento nos cabelos de Gabi, os olhos indo para onde Coco e Babette vigiavam a pira de Etienne. Era pouco mais do que cinzas naquele momento. Quando encontramos seu corpo, Levoisin não fora nada gentil. Coco suportou o pior da sua ira, embora tia tenha deixado evidente que era a mim que o culpava. Afinal, Etienne tinha desaparecido logo depois que concordara em me receber. Seu corpo tinha sido deixado na minha tenda, e eu tinha sido levada a ele, de alguma forma, por aquele padrão branco. No caos que se seguiu, o pânico, os gritos, rapidamente me dera conta de que não era meu. Estivera dentro da minha cabeça, da minha visão, mas não me pertencia. Meu estômago ainda se revirava diante da violação. Era obra da minha mãe, tudo aquilo. Mas por quê? A dúvida me perseguia, consumindo meus pensamentos. Por que aqui? Por que agora? Tinha abandonado seus planos de me sacrificar? Decidido fazer o reino sofrer, pouco a pouco, criança por criança, em vez de matar todas de uma vez só? Uma pequena e repulsiva parte de mim chorava de alívio ao pensar na possibilidade. Mas ela tinha cortado a cabeça de Etienne. Ela o queimara e deixara dentro da minha barraca. Não podia ser uma coincidência. Era uma mensagem.
outro movimento doentio de um jogo ao qual eu não compreendia. Queria que eu soubesse que ele tinha sofrido, que era minha culpa. Se tentasse escapar, me avisara. Vou cortar seu caçador em pedacinhos e lhe dar o coração dele para comer. Tinha ignorado sua advertência, tinha fugido ainda assim e levado meu caçador comigo. Poderia ser sua retaliação? Seria possível que toda aquela crueldade horrenda fosse menos direcionada ao rei e mais a mim? Com uma respiração profunda, recomecei a trançar os cabelos de Gabi. Minhas perguntas podiam esperar algumas horas mais. Morgane podia esperar. Após a ascensão, deixaríamos o acampamento para nos juntarmos à rede na estrada pela manhã, com ou sem a aliança de Levoisin. O plano mudara. Se Morgane estava mesmo caçando os filhos do rei, Reid e Bill estavam em perigo maior do que prevíramos. Precisava encontrá-los, contar-lhes sobre as tramas dela, mas antes... Gabi assentiu em silêncio quando Ismay levou um dedo para dentro do sangue, quando acrescentou um símbolo estranho ao recipiente caiado em seu colo. Embora não entendesse o ritual, as marcas que pintava me pareciam seculares, puras e lúgubres. Não, mais do que isso, angustiadas, completa e irrevogavelmente destroçadas pela dor. Gabi fungou, secando os olhos. Não podia deixá-la, não ainda, e não apenas por conta da dor da sua perda. Se Reid e Bill estavam em perigo, a menina também estava. Morgane acabara de provar que podia passar despercebida pelas defesas de Levoisin. Ansel descansou o queixo nos joelhos dobrados, observando em silêncio enquanto Ismay continuava a cobrir o pote com sangue. Quando terminaram, Ismay pediu licença e Gabi se virou para mim. Conseguiu sua aliança? Gabi, não se preocupe com... Conseguiu? Terminei sua trança amarrando-a com uma fita escarlate. Levoisin não decidiu ainda. Os olhos castanhos da menina eram sérios. Mas vocês fizeram um acordo. Não tive coragem de lhe dizer a quantidade de áreas cinzentas envolvidas naquele acordo, como, por exemplo, se encontraria seu irmão vivo ou morto. Joguei sua trança por cima do ombro. Vai dar tudo certo. Satisfeita com a minha resposta, fixou sua atenção em Ansel em seguida. Eu posso ler os movimentos labiais delas, se quiser. Saindo com um sobressalto do seu devaneio, ele corou e tirou os olhos de Coco. Mas não estou falando nada muito animado. Inclinou-se para a frente, franzindo os lábios em concentração. Alguma coisa sobre chassés queimando um bordel, seja lá o que isso for. Voltando a se recostar, deu tapinhas no joelho de Ansel. Eu gosto da Princess, mesmo que algumas pessoas aqui não gostem. Espero que ela beije você. É o que quer, não é? Só quero que aconteça se você quiser também, e se ela quiser. Minha mamã diz que isso se chama consentimento. Por que algumas pessoas não gostam de Coco? Perguntei, ignorando a mortificação de olhos esbugalhados de Ansel. Irritação formigava perigosamente perto de se tornar raiva diante da fala da menina, e olhei feio para as poucas bruxas ao redor. Deviam reverenciá-la. É a princess delas. Gabi brincou com um laço. Ah, é porque a mãe dela nos traiu e tivemos que ficar vagando pela mata desde então. Aconteceu muito tempo atrás, antes de eu nascer, provavelmente até antes de Cosette nascer. Uma onda nauseante de arrependimento me engoliu. Em todos os anos de amizade, eu e Coco nunca falamos sobre a sua mãe. Sempre presumi que era uma Dame Blanche. As Dames Rouges eram incrivelmente raras, seu nascimento tão imprevisível quanto o daqueles que são daltônicos ou albinos, mas jamais a procurara no château quando criança. Não quisera olhar para uma mãe que era capaz de abandonar a própria filha. A ironia da minha própria situação não me passava despercebida. Levoisin está sempre falando sobre como governamos a terra desde a sua concepção, muito antes dos deuses a envenenarem com a sua magia morta, continuou Gabi. Sua imitação da voz baixa, calma e rígida de Levoisin era assombrosa. Deve significar que ela é super velha. Eu acho que come os corações junto com Nicolina, mas mamã me proíbe de ficar dizendo essas coisas. Quando olhou para a mãe, seu queixo tremeu um pouco. Faz de novo, falei, apressada na esperança de a distrair. Imita outra pessoa. A primeira vez foi maravilhosa. A expressão dela se iluminou um pouco antes de contorcer o rosto em uma carranca exagerada. Gabriele, não espero que entenda o legado do que sempre foi e sempre será. Mas, por favor, pare de colocar coleira nos meus augúrios para levá-los para passear. Não são animais de estimação. Reprimi um bufo e puxei sua trança. Vá, então, vá se juntar sua mãe. Talvez esteja precisando de umas risadas também. A menina foi embora, sem precisar de muito mais convencimento, e apoiei a cabeça no ombro de Ansel. Seus olhos tinham voltado para Coco e Babette.
Levanta a cabeça, falei com suavidade. O jogo ainda não terminou. Ela é só uma nova peça no tabuleiro. Agora não é a hora. Por que não? O sofrimento de Ismay e Gabriele não diminui o seu. Precisamos falar sobre isso. Enquanto ainda podemos, não acrescentei. Descansando a cabeça em cima da minha, ele suspirou. O som deixou meu coração apertado. Vulnerabilidade crua e nua assim exigia força, coragem. Já tem peças demais no tabuleiro, Lu. E eu não estou jogando, completou triste. Se não jogar, não pode vencer. Nem perder. Agora você está sendo petulante. Levantei a cabeça para encará-lo. Já contou o que sente por ela? Ela só me vê como um irmãozinho. Já. Baixei para fitá-lo nos olhos quando desviou o rosto. Contou. Me aproximei ainda mais. O que sente por ela? Ele soltou mais um suspiro, dessa vez impaciente. Ela já sabe. Nunca escondi. E também nunca falou abertamente. Se quer que ela o veja como um homem, haja como um, converse com ela. Ele olhou novamente para Coco e Babette, que estavam sentadas bem próximas uma da outra, quase se abraçando, para se proteger do frio. Não me surpreendia. Não era a primeira vez que Coco revisitava Babette, sua amiga e amante mais antiga, em busca de conforto em tempos difíceis. Nunca terminava bem, mas quem era eu para questionar as escolhas de Coco? Tinha me apaixonado por um chasseur, pelo amor de Deus. Ainda assim, odiava a situação em que Ansel estava, de verdade, e ainda que também me odiasse pelo papel que desempenhava em sua inevitável desilusão amorosa, não podia ficar assistindo enquanto sofria por um amor não retribuído. Ele precisava perguntar, precisava saber. E se ela disser não? Murmurou, tão baixinho que mais li os movimentos labiais do que ouvi sua voz. Fitava meu rosto em busca de algo, impotente. Então terá sua resposta. E vai seguir em frente. Se fosse possível ver um coração se partir, vi-o então nos olhos de Ansel. Não disse mais nada, porém, eu tampouco. Juntos, esperamos o sol se pôr. As bruxas de sangue não se reuniram ao redor das piras todas de uma vez. Iam chegando gradualmente, paradas em um silêncio melancólico, dando as mãos a cada nova enlutada que se juntava. Ismay e Gabriele estavam à frente, chorando baixinho. Todas vestiam vermelho escarlate, fosse um manto, um chapéu ou uma camisa como a minha, para honrar o sangue deles, dissera Coco a mim e Ansel antes de nos juntarmos à vigília, envolvendo o pescoço dele com o chale vermelho. E sua magia? Ela e a tia tinham se paramentado com vestidos longos de lã escarlate e mantos da mesma cor com forro de pele. Embora fossem silhuetas simples, as vestimentas criavam uma pintura deslumbrante. Um diadema adornava suas testas e gotas de rubis luziam dentro dos galhos entrelaçados de prata. Gotas de sangue, Coco as chamara. Observando as duas paradas diante das piras, altas, majestosas e altivas, pude imaginar o tempo de que Gabi falara, um tempo quando as Dames Rouges eram imponentes e infinitas, imortais entre os homens. Governamos essa terra desde a concepção, muito antes dos deuses a envenenarem com magia morta. Reprimi um arrepio. Se Levoisin comia os corações dos mortos para alcançar a vida eterna, não era assunto meu. Era uma forasteira ali, uma intrusa. Apenas a vigília já provava que não entendia seus costumes. Estava dando muita profundidade à minha interpretação da persona dela, de qualquer forma. Realmente, Levoisin podia ser intimidadora, e aquele livro dela, sem dúvidas, era bizarro, mas rumores não passavam disso. Com certeza esse Coven saberia se sua líder roubasse os corações dos seus pares. Com certeza faria objeções. Com certeza Coco teria me dito. Não é assunto seu. Me concentrei nas brasas da pira de Etienne. Mas o que significava magia morta? Quando o sol tocou os pinheiros, Ismay e Gabi moveram-se em sincronia perfeita, levando as cinzas para dentro daquele recipiente caiado. Gabriele o agarrou contra o peito, e um soluço escapou dela. Embora Ismay a abraçasse apertado, não murmurou palavras de conforto. Ninguém dizia nada enquanto as duas caminhavam para dentro da mata. Uma espécie de procissão ritualística se formou. Primeiro Ismay e a filha, depois Levoisin e Coco, seguidas por Nicolina e Babette. As demais a seguiram até o acampamento inteiro estar marchando por uma trilha silenciosa em meio às árvores. Uma trilha que conheciam bem, parecia. Ninguém falava. Uma alma presa entre esse mundo e o próximo é uma alma agitada, explicara Coco. Confusa. Elas nos veem aqui, mas não podem nos tocar, falar conosco. Nós as tranquilizamos com silêncio e as levamos até o bosque mais próximo. Um bosque.
o jazigo final de uma bruxa de sangue. Ansel e eu esperamos até todos terem passado antes de nos juntarmos à procissão, nos embreando dentro da floresta. O rabo de Absalom logo roçou minhas botas. Para o meu desalento, uma raposa preta havia se juntado a ele. Ela caminhava pelas sombras mais próximas de mim, o nariz pontudo virando-se na minha direção a cada poucos passos, os olhos âmbar brilhando. Ansel não a notara ainda, mas logo notaria. Todos notariam. Nunca ouvira falar de uma pessoa atraindo 2 matagotes. Infeliz, me concentrei na trança castanha avermelhada de Gabi quando houve uma abertura no cortejo. Ela e Ismay desaceleraram quando entramos em uma área onde se aglomeravam vidoeiros brancos. A neve recobriu os galhos delgados, iluminados por uma luz branca suave, quando os fil-foletes se materializaram ao redor de nós, cintilantes. Dizem as lendas que guiavam as pessoas até os desejos mais profundos de seus corações. Minha mãe me contara uma vez a respeito de uma bruxinha que seguira os fogos fatos, jamais voltara a ser vista. Segurando Ansel com mais força quando olhou para eles, murmurei: "Não olhe." Ele piscou e parou com o pé no ar, na metade de uma passada, e balançou a cabeça. "Obrigado." Dos galhos finos dos vidoeiros, uma dúzia de potes de argila agitavam-se ao vento. Símbolos vermelho-amarronzados tinham sido pintados em cada um, desenhos únicos e sinos de vento, com direito a penas e miçangas, dependuravam-se da maioria deles. Os poucos recipientes sem adorno pareciam ser tão antigos que as marcações tinham sido erodidas pelos elementos. Em sincronia, Levoisin e Coco tiraram adagas idênticas dos mantos, abaixaram as golas dos vestidos e passaram as lâminas pelos peitos desnudos, usando sangue fresco para pintar por cima dos símbolos esmaecidos. Quando terminaram, Ismay juntou-se a elas, aceitando uma faca e fazendo um corte idêntico no próprio peito. Assisti com fascínio enquanto pintava um último signo no pote do filho. Quando o pendurou com as demais, Levoisin entrelaçou as mãos e encarou a procissão. Todos os olhos viraram-se para ela. As cinzas e o espírito dele acendem. Etienne, encontre a paz. Um soluço escapou de Ismay quando Levoisin inclinou a cabeça, concluindo a simples cerimônia. As companheiras se apressaram a consolar a mulher. Coco se desvencilhou da multidão e nos encontrou um momento mais tarde, os olhos prateados com lágrimas. Voltou-os para o céu com determinação e soltou um longo suspiro. "Não vou chorar. Não vou." Ofereci o braço livre a ela, que aceitou, entrelaçando o dela no meu e formando uma corrente humana. O corte no peito ainda sangrava sem impedimento, manchando a gola do vestido. "É totalmente aceitável chorar em um velório, Coco, ou em qualquer outro momento que sinta vontade, aliás." "Fácil para você dizer. Suas lágrimas não colocam fogo no mundo." "Isso é tão foda." Ela deu uma risadinha fraca e calor se espalhou por mim ao ouvir aquele som. Havia muito tempo que não fazíamos aquilo, que não conversávamos de maneira tão simples. "Esse lugar é lindo." Ansel fez um aceno de cabeça para o pote de Etienne, onde o sangue de Ismay ainda luzia contra a argila branca. "O que significam as marcas?" "São encantamentos." "Encantamentos?" "Sim, Ansel, encantamentos. Protegem nossos restos mortais daqueles que porventura queiram usá-los para os propósitos nefastos." "Nossa magia continua viva em nossas cinzas," explicou quando o jovem franziu a testa. "Se os espalhássemos pela terra, só estaríamos fortalecendo nossos inimigos." Naquele momento, me lançou um olhar de desculpas, mas apenas dei de ombros. Nossos povos podiam ser inimigos, mas nós duas não éramos. Seus olhos marejaram quando se voltaram aos potes, a Ismay desmoronando sobre eles. "Eu mal o conhecia," sussurrou. "É só que, tudo isso..." Ela gesticulou com a mão ao redor e abaixou a cabeça. Seu braço ficou flácido. "É minha culpa." "O quê?" Desvencilhando o braço do de Ansel, girei para agarrar os ombros da minha amiga. "Coco? Não! Nada disso é culpa sua. A sua gente jamais a culparia pelo que aconteceu aqui." "É exatamente essa a questão, não é?" Ela limpou os olhos com raiva. "Deveriam. Eu os abandonei. 2 vezes. Estão morrendo de frio e de fome e tão assustados. Mas a sua princesa nunca nem parou para se importar. Deveria ter estado aquilo. Deveria. Não sei." "Ter controlado o clima?" Minhas mãos juntaram-se às dela, secando suas lágrimas. Embora queimassem minha pele, não parei, piscando depressa contra a umidade em meus próprios olhos. "Ter derrotado Morgane sozinha?" "Você não o sabia, Coco. Não se culpe." "Sim, eu sabia." Ela arrancou o diadema da testa, fuzilando os rubis cintilantes com o olhar. "Como posso liderá-los? Como posso olhar para eles?" Sabia como estavam sofrendo e fugi, enquanto as condições só pioravam. Atirou o adorno de cabeça na neve. "Não sou nenhuma princesa."
Para minha surpresa, talvez porque tivesse esquecido que ainda estava ali conosco, Ansel abaixou-se para pegá-lo. Com muita gentileza, o recolocou na testa dela. Você está aqui agora, é o que importa. E você é a nossa princesa, mon amour, acrescentou Babette, surgindo ao seu lado. Sorriu para Ansel, não de maneira ardilosa, mas genuinamente, e endireitou o diadema. Mesmo se não tivesse no seu sangue, estaria no seu coração. Ninguém se importa mais do que você. É melhor do que todos nós. Os dois a fitavam com tanta afeição tenra, tanta adoração, que meu coração se apertou. Não invejava a sua situação tendo que fazer aquela escolha. E Bill sequer estava ali para oferecer seu rosto bonito e sarcástico como alternativa. Me compadecendo dela, virei seus ombros para me encarar. Eles estão certos. Você está fazendo tudo o que pode para ajudar agora. Quando Morgana estiver morta, quando eu... Depois de tudo isso, seu povo voltará a ser bem-vindo no chateau. Só precisamos manter o foco. Embora eu tivesse concordado com a cabeça de maneira rígida, por reflexo quase, seu rosto permanecia sombrio. Não temos certeza de que ela vai se juntar a nós, Lu. Ela... Um grito engoliu o restante das suas palavras, e Ismay irrompeu pela multidão, sua expressão desvairada. Onde está Gabriele? Onde está? Girou gritando. Gabriele! Embora mãos tenham se estendido para estabilizá-la, embora a própria Levoisin tenha tentado acalmá-la com palavras firmes e gestos tranquilizadores, Ismay ignorou tudo e todos, correndo na minha direção com olhos alucinados. Segurou meus braços com força suficiente para machucar. Você viu minha filha? Pânico fechou minha garganta. Será que seguiu os feu-follet? Passando a mão sobre a de Ismay, Coco tentou sem sucesso me libertar. Quando foi a última vez que a viu? Lágrimas escorriam pelas bochechas de Ismay, salpicando a neve com flores escuras, bigônias. Tinha aprendido seu significado com uma professora de História Natural do chateau. Eu não me lembro. Estava comigo durante a procissão, mas soltei a mão dela para terminar de pintar o pote de Etienne. Cuidado. Significavam cuidado. Não entre em pânico, disse outra bruxa. Não é a primeira vez que Gabriele sai correndo por aí. Não será a última. Tenho certeza de que está tudo bem, acrescentou uma segunda. Talvez esteja chocada. Tanta tristeza é algo difícil de aguentar para alguém tão jovem. Estávamos todas aqui, disse uma terceira, dando voz ao que todos pensavam. Com certeza não poderia ter sido levada do coração do nosso Coven. Nós teríamos visto. Tem razão. Coco, enfim, conseguiu afrouxar as mãos de Ismay dos meus braços e sangue voltou a fluir por eles. Vamos encontrá-la, Ismay. Quando olhou para mim, porém, seus olhos diziam o que a boca não ousava, de uma maneira ou de outra. Só estava parcialmente ouvindo enquanto as bruxas de sangue se espalhavam pelo bosque para procurar a menina. Eu sabia, lá no fundo, o que tinha acontecido. Morgane deve ter se regozijado ao descobrir não apenas um, mas 2 filhos do rei escondidos naquele acampamento. Seu timing, como sempre fora preciso, tinha planejado tudo. 27 crianças, Madame Labelle dissera. O rei tinha concebido 27 filhos até a última vez que ela contara. Encontrá-los seria como encontrar agulhas no palheiro. Mas se havia uma qualidade que Morgane possuía, era tenacidade. Ela os encontraria, torturaria e mataria, e tudo por minha causa. Olhem! Gritou uma bruxa desconhecida após vários longos momentos. Todos na clareira viraram-se para fitar o que tinha nas mãos. Uma fita escarlate. E ali, manchando a palma da mulher, sangue. Fechei os olhos, derrotada. Mas a lembrança da cabeça de Etienne encostada em minha bota logo surgiu para me encontrar, forçando as pálpebras a voltarem a se abrir. Seria a cabeça de Gabriela em seguida. Mesmo naquele exato segundo, Morgane já poderia ter mutilado seu corpinho diminuto. Cortaria os cabelos a caju e abriria seu pescoço pálido. Os gritos de Ismay tornaram-se histéricos, e as demais logo juntaram-se ao chamado de pânico. Gabriele! 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 Seu nome ecoou pelo bosque, por entre as árvores. Dentro da minha cabeça, como sem resposta, os feu-follet apagaram-se um a um, nos deixando na escuridão. Apesar das tentativas desesperadas de conjurar um feitiço de rastreamento, sabiam tão bem quanto eu qual seria o destino da menina. Todos sabíamos. Gabriele não respondeu, e não responderia nunca. Enfim, Ismay caiu de joelhos, aos prantos, socando a neve em angústia profunda. Envolvi minha cintura com os braços, me dobrando para lutar contra a náusea, mas a mão de alguém segurou minha nuca, me forçando a endireitar o corpo. Olhos frios e escuros encontraram os meus. Recomponha-se! A mão de Levoisin apertou mais forte. Quando tentei me desvencilhar, reprimindo um grito de dor,
Ela me observou com determinação sombria. Seu desejo foi concedido, Louise Leblanc. As Dames Rouges se juntarão a você em Césarine, e eu mesma arrancarei o coração da sua mãe do peito dela. A primeira apresentação. Rede. O crepúsculo caíra sobre Domaine Les Roses quando Claude subiu ao seu palco na noite seguinte. Uma fonte rachada na praça da cidade, o reservatório cheio de folhas e neve, gelo recobria a beirada dele, mas o homem não escorregou enquanto dançava na superfície. Com dedos tão hábeis quanto os pés, dedilhava um bandolim num ritmo alegre. A plateia urrava a sua aprovação. Alguns se dividiram em casais, rindo e rodopiando descontroladamente, enquanto outros jogavam pétalas aos pés de Serafine. Sua voz se elevava acima da multidão, sobrenatural, apaixonada, bonita demais para ser humana. Quando puxei o couro da calça que vestia, rabugento, minha mãe inclinou o copo para mim. Lá dentro, um líquido cor-de-rosa rodopiava. Os habitantes de Domaine Les Roses fermentavam o próprio vinho de pétalas de rosa. Pode ser que isso ajude, sabe? Arquei uma sobrancelha reajustando a calça. Duvido. Ela havia escolhido um vestido novo para a apresentação da noite, branco e preto, extravagante. As beiradas da máscara tinham pompons ridículos. Ao menos ninguém a atacara com um lápis de olho preto. Meus olhos ardiam, coçavam. Zena não me dissera como removê-lo sem me cegar no processo. E pior, Devereux não tinha me dado uma camisa. Tinha sido forçado a atar a bandoleira sobre meu peito nu, embora tenha vestido um casaco para conservar minha modéstia e me proteger do vento amargo. Duvidava que fosse me permitir mantê-lo durante a apresentação de A Morte Vermelha. Repeti para mim mesmo que era melhor assim. Se um chasseur estivesse escondido na plateia, não me reconheceria. Não suspeitaria que seu antigo grande capitão estava se exibindo por aí sem camisa, ou que estava atirando facas e delineando os olhos com cosméticos, ou usando uma máscara que terminava em chifres. Eu estava ridículo, degradado. Calor queimava meu pescoço e minhas orelhas quando uma lembrança emergiu. Viver um pouco não vai matá-lo, sabe? Sou um chasseur, Lu. Nós não brincamos assim. Olhando feio para as festividades dos degraus de uma boulangerie, observei quando Bill foi costurando por entre as pessoas da plateia com uma latinha e um manto encapuzado. Na mão livre, carregava uma foice de madeira. Devereux deve ter achado que era uma adição adequada à fantasia sinistra. Na ruela ao lado, Toulouse e Thierry tinham armado uma barraca para vender seus serviços, para atrair os fracos com promessas de futuro de grande fama e fortuna. Mulheres passavam por eles, piscando em insinuação, soprando beijos. Não conseguia compreender o porquê. São homens atraentes, explicara Madame Labelle, abrindo um sorrisinho quando Toulouse tomou a mão de uma jovem e a beijou. Não pode culpá-los por isso. Podia e culpava. Se as vestimentas cheias de penas dos habitantes da cidade serviam de qualquer indicação, Domaine Les Roses era um lugar bizarro. Ser jovem e bonito não é nenhum crime, Reid. Apontou para a mulher mais próxima de nós, que estivera me estudando pelos últimos 15 minutos. Atrevida, loura, voluptuosa. Você mesmo tem várias admiradoras. Não estou interessado. Ah, sim. Piscou para aqueles que a admiravam. Por um momento me esqueci que falava com o implacável santo Reid. Não sou santo. Sou casado. Com quem? Com Louise Larue? Creio que ela não exista. Meus dedos se aquietaram ao redor da faca em minha mão. E qual é o meu nome, Maman? Ela se enrijeceu, os olhos ficando largos. Satisfação cruel me percorreu. Diggory, Lyon ou Labelle? Deveria escolher um arbitrariamente? Quando não respondeu, abrindo e fechando a boca, manchas de cor aflorando nas bochechas, me virei. Recomecei a girar a faca. Não é o nome que faz a pessoa. Não me importa o que um pedaço de papel idiota diz que é o nome dela. Fiz um juramento e vou honrá-lo. Além disso, resmunguei. Essas garotas parecem até passarinhos. Essas garotas não são Lu. Acha que Louise nunca usou penas nos cabelos? Madame Labelle soltou uma risada fraca, introspectiva. São plumas de cisne, querido, e nós as usamos para honrar a donzela. Está vendo aquela fogueira? Os moradores vão acendê-la para Imbolc no mês que vem, como Louise fez todos os anos desde seu nascimento, lhe garanto. Meus olhos se aguçaram com interesse renovado na direção da jovem, dos foliões perto dela. Batiam palmas e pés ao som do bandolim de Claude, gritando elogios. Os dedos grudentos de bolinhos fritos de amêndoa e mel, biscoitos de alecrim, pãezinhos de sementes. Franzi a testa. A praça inteira cheirava a vitalidade. Vitalidade, não medo. Eles têm coragem de celebrar o Imbolc? Você está bem longe de Césarine, querido.
Ela deu tapinhas em meu joelho. Olhei para a porta atrás de mim, para as portas de todos os estabelecimentos margeando a rua. Nem um único cartaz de procurado sequer. Se Claude ou os moradores os tinham removido, eu não sabia. No norte, os costumes antigos são mais comuns do que pensa. Não se aflija. Seus irmãos são burros demais para se darem conta de que as penas de cisne e as fogueiras significam. Eles não são burros. Uma resposta quase instintiva. Abaixei a cabeça quando ela riu. Tive que explicar a mesma coisa a você, não tive? Como pode condenar sua cultura se nem a conhece? Não quero conhecer minha cultura. Com um suspiro pesado, revirou os olhos. Pelas tetas da mãe, você é mesmo petulante. Girei para encará-la incrédulo. O que foi que você disse? Ela levantou o queixo, as mãos entrelaçadas no colo, o próprio retrato da elegância e da graça. Tetas da mãe. É um expletivo comum no chateau. Poderia lhe contar tudo sobre como é a vida lá, se tirasse toda essa cera do seu ouvido. Eu não quero saber das tetas da minha mãe. Com as bochechas em chamas, me levantei, determinado a colocar o máximo de distância entre mim e aquela imagem perturbadora. Não são as minhas, seu idiota ingrato. As da mãe, da deusa tríplice. Quando uma mulher carrega uma criança no ventre, seus seios crescem, preparando-se para alimentar. Não, balancei a cabeça com veemência. Não, 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 não. Não vamos discutir isso. Francamente, Heidi, é a coisa mais natural desse mundo. Ela bateu no lugar ao seu lado. Você foi criado num ambiente extremamente masculino, de modo que perdoarei sua imaturidade só dessa... Ah, pelo amor da deusa, sente-se. Ela agarrou meu pulso enquanto eu tentava fugir, me puxando para me sentar ao seu lado. Sei que estou em águas perigosas, mas já venho querendo discutir isso com você há algum tempo. Me forcei a encará-la. Seios? Revirou os olhos. Não, Louise. Diante da minha expressão confusa, continuou. Você tem certeza a respeito dela? A pergunta, tão inesperada, tão absurda, me fez recuperar a sobriedade. Você não está falando sério? Não, receio que esteja. Inclinando o queixo, parecia estar refletindo a respeito das palavras seguintes. Uma sábia decisão. Estava em águas perigosas. Vocês se encontraram faz apenas alguns meses. Como pode saber que a conhece de verdade? Eu a conheço melhor do que você, rosnei. Duvido muito. Morgana era minha amiga de infância mais querida. Eu a amava e ela a mim. Éramos mais próximos do que irmãs. E daí? E daí que sei como as mulheres Leblanc podem ser sedutoras. Como se pudesse sentir a maré subindo dentro de mim, tirou a faca da minha mão e a guardou na bota. Estar perto delas é amá-las. São corajosas, livres e excessivas, viciantes. Elas nos consomem. Nos fazem sentir que estamos vivos. Minhas mãos tremiam, eu as fechei em punhos. Mas também são perigosas. Essa será sempre a sua vida com ela. Sempre fugindo, se escondendo, lutando. Jamais saberá o que é ter paz. Jamais saberá o que é ter uma família. Jamais viverá até a velhice com ela, filho. De uma maneira ou de outra, Morgane não permitirá. Suas palavras me tiraram fôlego. Um segundo se passou até recuperá-lo. Não, nós vamos matar Morgane. Louise ama a mãe, Heidi. Balancei a cabeça veementemente. Não. Todos os filhos amam suas mães, mesmo aqueles com relacionamentos complicados. Não olhou para mim, decidida a tomar goles do vinho, a assistir à dança de Devereux. A música foi diminuindo até se tornar apenas um ruído baixo em meus ouvidos. Mas não estamos falando de Louise e da mãe, ou de mim e da mãe dela. Estamos falando de vocês dois. Louise já começou seu declínio. Conheço os sinais. Ela sentiu diante da minha pergunta silenciosa. Sim, o mesmo aconteceu com Morgane. Você não pode impedir e não pode fazer o que desacelere. Vai consumir os dois se tentar. Você está errada. Uma raiva cáustica recobria as palavras, mas Madame Labelle não se retraiu. Sua voz apenas ganhou força, tornando-se mais áspera. Espero que sim. Não desejo essa escuridão para ela, e certamente não desejo isso para você. Pense bem na sua escolha, filho. Já fiz minha escolha. São muito poucas as escolhas da vida que não podem ser desfeitas. Devereux e Serafine terminaram sua apresentação com urros de aplausos. Uma pequena parte de mim reconheceu que era nossa vez de subir ao palco, mas não me movi. Queria sacudi-la, fazê-la entender. São muito poucas as escolhas da vida que não podem ser desfeitas, dissera. Mas já tinha matado o arcebispo. Era uma escolha que não podia desfazer. E ainda que pudesse, não o faria. Tinha mentido quando disse que fizera a minha escolha. Na verdade,
Nem existia uma, nunca existira. Eu a amava, e se tivesse que fugir, me esconder, lutar por aquele amor, faria tudo aquilo, pelo resto da vida, se pudesse. Eu imploro que escolha com cuidado, repetiu Madame Labelle levantando-se. Seu rosto era sério. A história de Louise não termina em felicidade, termina em morte, seja pelas mãos da mãe ou pelas próprias mãos. Louise não vai continuar sendo a moça por quem você se apaixonou. Pressão cresceu atrás dos meus olhos. Vou amá-la mesmo assim. Um nobre sentimento, mas você não deve amor incondicional a ninguém. Ouça, quem sabe, por experiência própria. Quando uma pessoa traz mais dor do que alegria, você tem todo o direito de deixá-la para trás. Não tem que segui-la para dentro da escuridão. Ela alisou as saias antes de estender as mãos para mim. Seus dedos eram quentes, firmes, ao me levantar na direção do palco. Deixe-a ir, Heidi, antes que ela leve você junto. Consegui não esfaquear minha mãe. Suor cacheava meus cabelos, umedecia minha pele. Quando atirei a última faca, a soltei da roda de madeira e abri caminho pela horda de mulheres que se reunira para assistir à nossa apresentação. Elas riam, gargalhavam com afetação. A loura parecia estar me seguindo. Onde eu ia ou virava, ela surgia, arrastando duas amigas consigo, batendo os cílios, curvando o corpo para roçar no meu. Irritado, avistei Bill no meio da multidão e fui direto para ele. Aqui. Tomei seu braço e o puxei na direção das moças. As distraia. Uma risada malandra escapou de debaixo da capuz. Com prazer. Me esgueirei para longe antes que as mulheres pudessem me seguir. Claude tinha estacionado os carros na ruela atrás da barraca de Saint-Martin. Ninguém me incomodaria ali. Seria um momento sozinho para pensar, para me trocar, lavar o rosto. Prestava atenção apenas parcialmente em Zena enquanto passava pela multidão, amaldiçoando a ela e aos seus lápis de olho. Ao menos não pintara meus lábios de azul como fizera com seus próprios. Sob o manto extraordinário, um vestido prateado ondeava quando levantou os braços para iniciar sua apresentação. Pulseiras reluziam nos pulsos. Juntem-se todos, ouçam, abracem os seus amados. A cadência da sua voz se aprofundou, tornando-se rica e melodiosa. Silêncio se instalou na plateia. Para esse conto, uma narrativa grandiosa de uma bela donzela e um dragão, fera e seu amor, que termina em tragédia. Ah, versos! Continuei caminhando, como suspeitara, Devereux tinha confiscado meu casaco. O vento açoitava a minha pele nua. A tarrasca criatura temível era, mas Marta era ainda mais gentil, ela. Deslumbrados, os espectadores ficaram absolutamente imóveis enquanto seguia com a sua narrativa. Até as crianças. Bufei e andei ainda mais depressa, tremendo. A tarrasca soprou fogo violento, mas Marta fechou os olhos e orou com intento. Ao ouvi-lo, meus passos desaceleraram, pararam. Contrariando o bom senso, me virei. O clarão das tochas escondia metade do rosto de Zena em sombras quando virou a cabeça para o céu, entrelaçando as mãos em uma oração. Não se aflija por mim, ó Senhor, mas poupe meu povo da fúria do dragão. E quando a sua prece perfurou o céu, a tarrasca olhou para baixo do reino de Fel. Zena abriu os braços, fazendo um manto flamular atrás dela. Na luz bruxelante, o tecido transformou-se em asas, até seus olhos pareciam brilhar. Quem é essa delícia, esse tesouro que chama por mim com voz de ouro? Vou comê-la com osso e tudo. E assim a tarrasca começou seu mergulho. Apesar do frio, havia algo em sua voz, em sua expressão que me mantinha fixo ali. As palavras da minha mãe ecoaram ao redor das de Zena. Toulouse e Thierry Saint-Martin, talvez até Zena e Serafine, não são o que parecem. Como os demais, eu ouvi, absorto, enquanto tecia sua trama trágica, como a família de Marta, alucinada de medo, a oferecer ao dragão como sacrifício, como a tarrasca a tomou como a sua noiva e os dois se apaixonaram, como, enfim, Marta desejou poder retornar à sua pátria, onde o pai aguardava em segredo com uma corrente mágica, como a usou para capturar a tarrasca, para segurá-la enquanto queimava a própria filha na fogueira. Nessa parte, os olhos de Zena encontraram os meus. Puro ódio borbulhava dentro deles. Sentiam em meu peito. Sua voz ficou mais alta, mais forte ao terminar a história. Absoluto foi o rugido do dragão ao quebrar sua prisão, e cabeças rolaram, dos homens que seu amor roubaram. Do outro lado da praça, a loura chorava nos ombros de Bill, genuinamente chorava, e ainda assim não podia desdenhar dela. Até os dias de hoje, ele vaga lá em cima, ainda pranteando aquela que estima, murcha plantações e salga a terra e abate os homens
que lamenta o dia em que nasceram. Juntem-se todos, ouçam, abracem os seus amados para esse conto de lágrimas e desdita, de donzela morta e um dragão fera e sua fúria, que termina em tragédia. Soltou um último e trêmulo fôlego e o sopro rodopiou como fumaça em seus lábios no ar frio da noite. Um silêncio absoluto se seguiu. Inabalável, ela se curvou em uma magnífica cortesia. O manto agrupava-se ao redor dos pés dela como luz estelar líquida. Permaneceu daquela maneira, recurvada, até a plateia enfim encontrar sua voz. Explodiu em vivas, ainda mais altas do que a ovação recebida por Devereux e Serafine. Eu a fitei boquiaberto. O que fizera com as palavras? Não devia ser possível. Quando me dissera que Claude colecionava apenas os excepcionais, não tinha de fato acreditado nela. Agora sabia, agora eu sentia. Embora não tenha parado para examinar a emoção com muito cuidado, não era uma confortável. Meu rosto ardia, minha garganta estava apertada. Naqueles breves momentos, a tarasca tinha parecido real, mais do que real, e sentira a pena de um monstro que sequestrara sua noiva e decapitara sua família. A família que a tinha queimado viva. Nunca antes tinha pensado nas mulheres que atirei na fogueira, nem mesmo Stelle. Pensar apenas em Lu, que não era como elas. Lu, que não era como as outras bruxas. Que conveniente. Ela me dissera antes de nos separarmos: você vê o que quer ver. Tinha queimado minha própria família? Não tinha como saber, mas mesmo que tivesse, não estava pronto para lidar com aquela informação. Não podia suportar as consequências ou reparar a dor que infligira, o amor que roubara. Em outros tempos, teria argumentado que criaturas como elas não eram capazes de amar, mas Lu me provara o contrário. Madame Labelle e Coco me provaram o contrário. Talvez Lu não fosse como as outras bruxas, talvez elas fossem como Lu. Abalado por aquele senso de lucidez, fugi na direção dos carros, ignorante de quem estivera em minha volta, mas quando quase derrubei um menininho de joelhos, parei imediatamente, agarrando-o pela gola para equilibrá-lo. Je suis désolé, murmurei, tirando a poeira de seu casaco maltrapilho. Seus ombros pareciam tão magros sobre as minhas mãos, desnutridos. Ele segurava um boneco de madeira contra o peito e assentiu, mantendo os olhos no chão. Relutando em soltá-lo, perguntei: onde estão seus pais? Ele gesticulou para a fonte, onde Zena começara o bis. Não gosto de dragões, sussurrou. Menino esperto. Olhei para trás dele, na direção da barraca de Toulouse e Thierry. Está na fila? Ele assentiu novamente, talvez não tão esperto no fim das contas. Libertei-o. Quando cheguei à carroça âmbar, porém, não pude deixar de virar e observar enquanto entrava na tenda. Embora não pudesse ver o rosto de Toulouse, ainda podia enxergar o do garoto. Tinha pedido a bola de cristal. Quando Toulouse a pousou sobre a mesa entre os dois, bem ao lado de um suporte para incenso, fiquei tenso. Era evidente que o menino não tinha muito dinheiro. Não devia estar gastando o pouco que tinha com magia. A mão de alguém segurou meu braço antes que pudesse intervir. Minha mão livre voou até a bandoleira, mas parei na metade do caminho, reconhecendo Thierry. Tinha prendido os cabelos para tirá-los da frente do rosto. O penteado enfatizava as maçãs do rosto pronunciadas, os olhos pretos. Com a sombra de um sorriso, me libertou, apontando com o queixo em direção à tenda. Franzi o senho quando o menino entregou o boneco a Toulouse. Uma escultura de madeira, me dei conta então. Tinha chifres, cascos. Olhando com mais atenção, vagamente reconheci a figura como a mesma na garrafa de vinho de Lu. Vasculhei a memória, tentando lembrar seu nome e não conseguindo. Toulouse tomou o presente cuidadosamente em uma das mãos, acariciou a bola de cristal com a outra. Dentro das brumas do vidro, formas começaram a se materializar. O familiar homem de chifres governando fauna e flora, uma mulher alada com coroa de nuvens. Uma terceira mulher com barbatanas logo se juntou aos outros. O menino bateu palmas, extasiado, enquanto ela nadava pelas ondas do oceano. Sua risada soava plena. Franzia ainda mais a testa. Quando saiu depressa da barraca um momento mais tarde, ainda segurava sua moeda na mão. Não, um amontoado de moedas. Toulouse não tinha tirado do menino. Ele tinha dado. Observei incrédulo quando uma mulher idosa foi se sentar à mesa. — Por que não fala, Thierry? Indaguei. Não me respondeu de pronto, mas senti seus olhos em meu rosto. Percebi sua deliberação. Eu não disse mais nada, observando enquanto Toulouse gesticulava para a bola de cristal. A mulher estendeu a mão em resposta e Toulouse traçou as linhas em sua palma. A boca murcha se curvou para cima em um sorriso. Enfim, Thierry soltou um suspiro. Então, o impossível. Ouvi uma voz dentro da minha cabeça, uma voz de verdade, como a de Toulouse.
mas mais suave, excessivamente gentil. Toulouse e eu crescemos nas ruas de Amandine. Devia ter ficado surpreso, mas não fiquei. Não depois de tudo que vira, depois de tudo que fizera. Parte de mim vibrou por estar certo. Toulouse e Thierry Saint-Martin possuíam magia. A outra parte não podia celebrar. Não podia fazer nada, senão estudar a senhora na tenda de Toulouse. Com cada passar de dedos dele, a mulher parecia ficar mais jovem, embora suas feições não mudassem. A pele ficou mais corada, os olhos mais vibrantes, os cabelos mais reluzentes. Roubávamos o que precisávamos para sobreviver. Thierry também observava o irmão ajudar uma mulher idosa a se sentir bonita novamente. No começo, éramos só ladrõezinhos de rua, uma currone aqui e ali para comprar comida, roupas, mas nunca era o suficiente para Toulouse. Acabou colocando seu foco em alvos mais ricos. Contes, marquises, até um duque ou dois. Ele me lançou um sorriso pesaroso. Àquela altura, Toulouse tinha aprendido que riqueza de verdade não viria de bugigangas surrupiadas, mas de conhecimento. Roubávamos segredos no lugar de pedras preciosas. Os vendíamos a quem oferecesse mais. Não demorou muito até termos ganhado uma certa reputação. Um homem chamado Gris nos recrutou para sua equipe. Voltou a suspirar, olhando para as mãos. Toulouse e Gris tiveram uma discussão. Meu irmão ameaçou revelar os segredos dele, e Gris retalhou cortando a minha língua. Encarei-o horrorizado. Ele cortou sua língua? Em resposta, Thierry lentamente abriu a boca, revelando um círculo oco de dentes. Ao fundo, um coto de língua movia-se inútil. Billy me subiu a garganta. Mas você não fez nada? Por que foi punido? As ruas são cruéis, caçador. Tem sorte de nunca as ter conhecido. Elas mudam as pessoas, as endurecem. Os segredos, as mentiras necessárias, a sobrevivência, não são fáceis de se desaprender. Seus olhos voltaram para o irmão. Não responsabilizo Toulouse pelo que aconteceu. Fez o que achou necessário. Ele é a razão pela qual você não tem mais língua. Gris sabia que a melhor maneira de manter meu irmão calado era me ameaçar, e funcionou. A noite em que perdi minha voz foi a noite em que perdeu a dele. Toulouse é um túmulo de segredos desde então, e um homem melhor. Sem conseguir compreender tamanha força, tamanha aceitação e calma equilibrada, mudei o rumo da conversa. Você disse que perdeu a voz, mas ainda consigo escutá-la com clareza em minha mente. Encontramos nossa magia naquela noite, e eu já pagara o preço do silêncio. Nossos ancestrais nos permitiram nos comunicar de uma maneira diferente. Aquilo captou minha atenção. Vocês não sabiam que possuíam magia antes? Para minha surpresa, não foi Thierry quem respondeu, foi Devereux. Desfilou na nossa direção, vindo da carreta escarlate, as mãos dentro dos bolsos de risca de giz. O casaco de estampa cachemir estava aberto por cima de uma camisa de poá, e as penas de pavão no chapéu balançavam a cada passo. Diga-me, Reide, se nunca viu a cor vermelha, como pode saber como ela é? A reconheceria naquele cardinal? Gesticulou para o telhado da padaria, onde um pássaro carmesim tinha pousado, como se sentisse nossa atenção, alçou voo. Não? E acha que ele poderia voar se tivesse passado a vida inteira acreditando que não podia? Diante da minha expressão, disse: Você passou uma vida inteira subconscientemente reprimindo sua magia, meu garoto. Tal empenho não é fácil de se desfazer. Parece que apenas a visão do corpo sem vida da sua esposa foi poderoso o suficiente para libertá-la. Meus olhos se estreitaram. Como sabe quem sou? Logo descobrirá que sei uma grande quantidade de coisas que não deveria. Um corolário bastante irritante para os que me conhecem, receio dizer. A risada de Thierry ecoou dentro da minha cabeça. É verdade. E o senhor? Perguntei, jogando a cautela para o alto. Sabia quem eu era, o que era. Não havia por que continuar fingindo. Também é um bruxo, Monsenhor Devereux? De um homem honesto para o outro? Me lançou uma piscadela jovial e continuou seu caminho até a praça. Não sou. Respondi a sua pergunta? Uma sensação insistente deixou meu crânio formigando enquanto desaparecia dentro da multidão. Não, não respondeu. Resmunguei com amargura. A senhora se levantou da tenda para partir também, puxando Toulouse para um abraço de esmagar os ossos. Se não tivesse presenciado sua transformação, teria jurado que era uma pessoa diferente. Quando o homem beijou a bochecha dela em resposta, a idosa corou. O gesto, tão inocente e puro, fez algo se contorcer em meu peito. Combinado à saída enigmática de Devereux, me sentia fora de equilíbrio, à deriva. Magia assim não deveria ser feita. Aquilo
Tudo aquilo não era certo. A mão de Thierry pousou em meu ombro. Você vê a magia como uma arma, Reid, mas está equivocado. Ela simplesmente existe. Se quiser usá-la para ferir, vai ferir. Se quiser usá-la para salvar... Juntos, olhamos para Toulouse, que colocava uma flor atrás da orelha da mulher. Ela sorriu para ele, radiante, antes de ir se juntar ao restante dos transeuntes. Vai salvar. Inscreva-se no canal Som dos Livros para não perder a continuação desse audiolivro. Fim da terceira parte do livro Sangue e Mel, de Shelby Maurin.